Olá, aquele abraço. Estamos começando a primeira edição do TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da operadora Ultra para o sul da Bahia. Olha, um abraço a Ilhéus, um abraço a Itabuna, nossa maior audiência, né, através da fibra ótica da Ultra. A Ultra tem também, gente, serviços bancários, hein? Você pode abrir sua conta no serviço bancário da operadora Ultra. Lá também você pode adquirir o seu chip para falar no seu celular. Você pode adquirir sua linha física para casa, para a sua empresa, né? Além da internet de alta velocidade, né? A Ultra é a primeira grande operadora aqui do sul da Bahia para telefonia, internet, televisão, tudo. É um pacote completo. Tem agora energia solar também. Você quer economizar na conta de energia, entre em contato aí com o pessoal da Ultra, tá? Olha, um abraço a você também que nos assiste pela página tviplay.com.br, tá? Mas se não quiser anotar, aponta a câmera do seu celular para o QR Code. Aliás, está do lado, desse lado mesmo aqui, o QR Code, né? Aponta aí o celular e vai direto para a nossa página. Lá você vai encontrar tudo sobre a nossa programação, a programação ao vivo da TVI, tempo real, e você também tem acesso a notícias, informações minuto a minuto atualizadas pelo Jornal à Tarde, maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil. Lá também você vai ter o streaming da TVI com conteúdo inédito, conteúdo que você não tem aqui na programação. Você vai ver lá na nossa página, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, você que está acessando aí o tviplay.com.br. Olha, gente, hoje é segunda-feira, nós teremos aqui a Úrsula Matos com o quadro Ela por Elas, daqui a pouquinho aqui no programa, né? E vamos ter também o quadro PQP com a jornalista renomada Maria Antonieta. Toné, qual é o destaque para hoje no PQP? Bom dia, Barbosa, bom dia a todos. O destaque realmente foi o dia ontem, 7 de setembro, as manifestações oficiais, o evento também oficial que foi feito em Brasília, como se faz, que é tradicional, faz todo ano, e também as manifestações que se tornaram realmente um evento, se transformaram em um evento político. Anistia versus soberania. A gente fala sobre isso. Ok, vamos falar também aqui no nosso programa sobre política local, política estadual, política nacional, enfim, muitos assuntos desfilarão aqui no programa de hoje. E mais uma dica para você aí sobre segurança na internet, hein? Hoje a gente vai falar da nova medida aí que o Banco Central está tomando para evitar aquele golpe do Pix, tá? Então, se você fez um Pix e foi golpe, você vai poder reaver seu dinheiro. A gente vai falar isso também no programa de hoje. Bom dia, Pérola. Bom dia você de casa, uma ótima semana. Estamos iniciando mais uma semana aqui na telinha da TVI. E claro, hoje o dia amanheceu bem bonito aqui em nossa cidade, onde temos a nossa sede, aqui no Alto das Comunicações. E claro, você de casa acompanha agora a previsão do tempo, como fica em Itabuna e as demais cidades da região. Itabuna, nesse momento, marca 26 graus, aquele solzinho gostoso apareceu, já alegrando, animando a segunda-feira, com máxima de 28 graus, então hoje faz aquele solzão durante todo o dia, não é esperado chuva para essa segunda-feira aqui em Itabuna, então é solzão o dia todo e a semana promete também aquele calor que a Bahia gosta, aquele calor para a gente aproveitar também, usar bastante protetor solar, se proteger aí dos raios e, claro, beber bastante água, hein? Nada de ficar sem a garrafinha, coloca a garrafinha no carro, leva na bolsa, na mochila, não esquece, hein? Se hidratar bastante. Aproveitando só para falar, Pérola, os ventos hoje vão soprar de leste para oeste, né? Com a velocidade de 20 km por hora. Os ventos vão ser um pouquinho mais fortes, já que na última semana nós tivemos ventos aí na casa dos 8 km, né? Então 20 km é um vento já mais forte, hein? Olha, Ilhéus também tem uma ventania vindo por lá. Não se esquecer também que Ilhéus hoje faz solzão, então dá para aproveitá-la e deixar a criança, quem estiver em casa, tomar aquele solzinho, ir à praia. A gente sabe que Ilhéus passa agora por um processo muito complicado, muito difícil, após então toda essa repercussão do triplo assassinato, que a gente traz atualizações também aqui já para você. Mas hoje em Ilhéus, então, o tempo fica firme, 26 graus, com máxima aí
de 26. Há condições ali parcialmente nubladas por volta das 15 horas, então vai dar uma amenizada no tempo, mas nada de esquecer de passar o protetor solar e beber bastante água. Então o Ilhéus fica aí com bastante sol no dia de hoje. Lembrando que o índice de UV, né, para você que vai para a praia em Ilhéus, está acima de 8, então é muito alto, use bastante filtro solar, tá certo? E os ventos em Ilhéus, assim como Itabuna, na casa dos 17 km por hora, alto. Olha, Itacaré, ali o nosso paraíso baiano com praias lindíssimas, um paraíso à parte. Hoje Itacaré marca 25 graus com máxima de 26, condições parcialmente nubladas a partir do meio-dia, então pode sim aparecer aqui aquela nuvenzinha, mas nada de desanimar, hein? Tem solzão em Itacaré, voltando ali por volta das 14 horas também, e claro, no restante da semana. Então até quarta-feira faz aquele solzão bom para o turismo, né, Barbosa? É isso aí, então vai dar praia, né, Itacaré, e um abraço lá para Itacaré, para o Kleber Isaac, né, que está assistindo a gente lá na Imobitu, e também o Albert Queiroz, na Prefeitura de Itacaré, ele que é assessor de imprensa. Um abraço, Albert. Olha, Uruçuca também segue aqui com a previsão aí nublada. Uruçuca segue então com aquele tempinho desde o final de semana. No sábado choveu por lá, ontem o tempo ficou mais firme. Hoje volta então a chover em Uruçuca com máxima de 27 graus, mas há condições sim ensolaradas por volta das 15 horas. Então pode sim, aquele sol timidamente após o almoço, aí aparece aquele solzinho dando um tchauzinho ali para saudar a cidade, mas por enquanto Uruçuca permanece nublado. A expectativa também de chuva para a noite, mas é aquela garoa, uma chuva bem leve, bem tranquila, só mesmo para esfriar aí as terras. Olha, Itajuípe nesse momento marca 26 graus nublado, a máxima chegando a 28 graus. Tem solzinho por lá hoje sim, mas nesse momento ainda é timidamente. É aquele sol pouco que a gente pede para que aumente, porque assim, a Bahia pede sol, né? A Bahia gosta desse tempo e claro, nada de esquecer, como já falamos antes, independente de nuvens ou não, é importante passar bastante protetor solar, tá? Porque nessa época do ano, então, agora que já está se aproximando aí do verão, tem muitos casos reincidentes também de câncer de pele. Então é importante aí que você esteja sempre se cuidando. Olha, nesse momento também Serra Grande marca 26 graus, com máxima de 27, ali entre Uruçuca e Itacaré. Então o tempo segue por lá ameno, aquela previsão sempre de sol, mas pode sim acontecer de nuvens carregadas passarem por ali, vindo então de Uruçuca. Você que nos assiste também de Vitória da Conquista, um beijo carinhoso. A gente também tem o nosso correspondente, o Gustavo. Abraço, Gustavo. Hoje, Vitória da Conquista marca 21 graus, com máxima de 25, pouco nublado. Aquele solzinho de Conquista timidamente, que não muda muita coisa não, né? Aquele frio de sempre, gostoso de se estar, é a nossa Suíça baiana. Então há condições assim ensolaradas para o restante de dia em Vitória da Conquista. A gente vai ver, né, Barbosa, se Gustavo entra aqui também para trazer novidades de Vitória da Conquista, como é que está o tempo por lá e, claro, as notícias da cidade. Então, terminando aqui a nossa previsão do tempo com Salvador. A nossa capital baiana está nesse momento nublada, 25 graus com máxima de 26. Há condições aí de chuva por volta das 15 horas em Salvador, porém o tempo volta a ficar firme ali. E no período da noite não é esperado chuva. E para quem vai turistar, para quem vai aproveitar aí as praias, conhecer o Pelourinho, o Elevador Lacerda e, claro, aproveitar ali da Barra e de tudo que a nossa Bahia tem de oferecer, para você vai conseguir aproveitar aí esse final de semana em Salvador. Também foi bem movimentado por lá e foi solzão ali desde sexta-feira. Então hoje tem ali algumas pancadas de chuva, mas volta a ficar firme já no finalzinho da tarde. Quero aproveitar e mandar um abraço ao Mário Tito, né, que é radialista em Salvador e agora no Portal Sol. Um grande abraço, Mário Tito. Um abraço também para o Alex Pantera, assistindo a gente, e o Antônio Matos, grande Antônio Matos, que não perde nosso programa. Um abraço, Antônio Matos. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, hein? E lembrando que nós estamos ao vivo, né, pelo YouTube também, né? Você pode sintonizar a gente em qualquer lugar do mundo pelo YouTube. TVI Oficial é o nosso canal no YouTube.
Não se esquecer de fazer a sua inscrição e ativar o sininho, porque é importante. Todos os dias, ao entrarmos ao vivo, chega a notificação no seu celular, no seu computador, no seu tablet, notebook, e você recebe a notificação, entra aqui, fica por dentro de tudo. Muitas informações e, claro, quadros especiais de segunda a sexta, todos os dias, ao vivo, das 10 horas ao meio-dia. Quando a gente encerra aqui, a gente tem mais uma programação com muitas notícias de todo o sul e extremo sul baiano. Por isso, fica ligadinho aqui na TVI. Ontem também foi dia, então, do desfile cívico, 7 de setembro, marcando aí, então, a nossa independência. E, claro, muitas escolas aqui da cidade se reuniram ali na avenida, participando juntos e homenageando o nosso Brasil. Claro que a gente sabe a importância. Ontem a cidade, logo nas primeiras horas da manhã, a gente via ali as crianças, todo mundo arrumadinho, os adolescentes, os pais levando. É importante sempre esse incentivo. Eu senti falta, Barbosa, dessa vez, da população mais ativa nas ruas e até mesmo nas redes sociais. Eu vi poucas postagens comparado ao que a gente sabe que merece, comparado realmente ao que deveria ser, né? Um desfile tradicional, é um momento emblemático para todo o país e que essa memória ela permaneça viva em nossos corações e seja passada para outras gerações, né? Ontem um caso atípico, né? Um atraso gigantesco. Alguns dizem que foi devido à organização da prefeitura, né? Secretaria de Educação, que ficou aguardando o prefeito chegar para fazer a abertura e atrasou mais de 2 horas. Geralmente esse desfile começa em Itabuna, o povo está acostumado, às 6 da manhã com tiro de guerra, né? Que é o exército, né? De Itabuna é apenas um tiro de guerra, como é chamado, porque aqui não é um quartel do Exército, né? Diferente de Ilhéus, de outros lugares, aqui tem apenas uma central, né, Toné, de reservista, né, que faz ali a inscrição para jovens se alistar no Exército. Então é muito pouco, mas geralmente se abria com o Exército, o tiro de guerra, às 6 da manhã, depois Polícia Militar, depois a Guarda Municipal. Esse ano mudou aí nessa logística e o prefeito teria que passar à vista as tropas, né, dessa polícia e do exército, e aí demorou. E com isso foi começar muito tarde. O prefeito chegou atrasado, foi? Eu soube que sim. E outra coisa também, a reclamação do povo nas ruas é que entre uma escola e outra tinha um hiato muito grande. Buracos. Ficou 1 hora quase esperando outra escola passar, né? E aí muita gente acabou indo embora. Tinha uma ameaça de chuva também, né, ontem, né? O tempo estava muito fechado. Ô Barbosa, resumo da ópera, teve pouca gente, foi na rua? Muito menos do que nos anos anteriores, né? E a organização colocou umas grades também ali na Praça Camacan, né, a Praça Otávio Mangabeira, mas a população tendia ali a invadir para tirar foto, para ver, esperar as escolas, ver por que estava demorando, e acabou que todo mundo invadiu a Cinquentenário. Mas, enfim, né, houve o desfile. Algumas escolas não desfilaram. A única escola particular que desfilou ontem foi a Adventista, a escola Adventista. E eu estranho, Toné, porque todos os anos as escolas sempre desfilaram no 7 de setembro. A gente tinha Ação Fraternal, né, Divina Providência. Colégio Estadual. Não, falando das particulares, né? As particulares. As públicas desfilam até por questão cívica mesmo, de obrigação. Mas as particulares não têm essa obrigação, mas elas faziam questão de desfilar. E esse ano apenas uma escola desfilou no 7 de setembro. Eu soube que na terça-feira teve o Galileu, né? Inclusive com alguns comerciantes achando ruim, porque é muito dia parando a Cinquentenário, são muitos dias, né? Para na terça, aí para na quinta para outra escola, aí depois no domingo. Então, o comerciante estava meio chateado com esse para-para, que atrapalha ali as vendas no comércio. E muito barulho também, né? Como acontece nas campanhas políticas. Cada dia tem uma caminhada de um político, uma passeata de carro, aquela barulheira infernal, e as pessoas não podem trabalhar. Então, eu acho que tinha que se eleger uma nova avenida de Itabuna para se fazer o desfile. Seja... Aziz Maron. Não, Aziz Maron já é uma avenida de fluxo grande, porque tem um shopping ali, vem gente de outras cidades, né? Eu acho que deveria ser a Beira-Rio, a Firmino Alves, né? Aquela Beira-Rio do lado do centro da cidade, porque ali não atrapalha ninguém. Quem quer ir para Ilhéus vai, quem quer ir para Califórnia vai, quem vai para São Caetano, então não atrapalha.
né? E ontem, inclusive, eu cheguei a ver umas imagens, o prefeito num carro aberto andando na Beira-Rio, a Firmino Alves. Eu não sei por que ocuparam as duas avenidas, a Firmino Alves e a Cinquentenário. Interditaram, né? Interditaram. Aí o centro da cidade fica bloqueado, porque você, para ter acesso à rodoviária, a Inácio Tosta, a Amélia Amado, você tem que pegar o Jardim do Ó, que é a Praça Alcântara, né? A Praça Alcântara, que é chamado Jardim do Ó. Mas quando tem esse desfile, o Jardim do Ó é ponto de concentração das escolas, ali juntamente com a Aí tem que interditar aquele trecho todo. Aí interdita tudo ali. Aí você não pode passar do São Caetano para o Zidolândia, você não pode passar do São Caetano para o Santo Antônio, você não pode passar para lugar nenhum. Aí você tem que dar a volta na cidade lá pelo Conceição, ou pelo Pedro Jorge, para sair lá no São Judas. São Judas você pegar a Ponte Calixto Midles e pegar a Amélia Amado. Então é uma volta gigantesca, né? Eu acho que por isso que a Sônia Fontes falou aqui no programa semana passada, e realmente foi uma atitude acertada do prefeito fazer aquela via de escoamento até o novo viaduto que está sendo construído aqui na rodovia BR-415, né? Para desviar o fluxo de trânsito pesado do centro da cidade. E quando tiver um evento desse, não empatar a vida de ninguém. Porque, infelizmente, né, trava a cidade toda quando tem um evento desse. Ontem, tudo bem, né? Não foi um feriado, mas foi num domingo. Era domingo, né? O movimento estava, né, tranquilo. Mas quando houver um outro evento, como por exemplo, eu soube que o Colégio Galileu ficou chateado porque o CDL não queria permitir o desfile na terça-feira, né? Era um dia útil, né? Um dia útil, mas você tem que pensar o seguinte, com todo respeito ao Galileu, porque ele também faz parte ali do centro da cidade, é uma escola, né, que está ali no centro. Tradicional. É uma escola tradicional, uma boa escola por sinal, mas a gente tem que entender o direito do comerciante, né? Ele já vive um momento difícil nas vendas, concorrendo aí com a internet, com várias situações econômicas do nosso país, e ainda tem que parar uma terça-feira ou uma quarta-feira para uma escola desfilar, né? Então realmente tumultuou o trânsito ali. Eu soube até que o pessoal do Galileu ameaçou a não desfilar mais, né, Tony? Olha, Barbosa, eu concordo com tudo isso. A Cinquentenário, eu achei maravilhoso no dia que acabaram com aquele negócio de enterro pela Cinquentenário. Ou passava pela Cinquentenário ou acabava tudo. Parecia realmente uma coisa mesmo sem lógica, coisa de caipira. Porque a Cinquentenário é palco e tudo tem que passar pela Cinquentenário. Agora, quanto a isso, então tem que tomar uma atitude mais drástica para impedir realmente que essas coisas aconteçam, que atrapalhem o comércio. Não sou contra a CDL e também a Sindicom, que são contra pegar dia útil para fechar, interditar uma avenida como o Cinquentenário, que é um fluxo de trânsito muito importante, e além de ser importante, é a questão do comércio. Agora, e os carros de alface? E os carros de coentro? E a fila dupla? É isso também que tem que ser levar em conta, tem que ser levado em conta. Não é assim. Não é só as escolas que atrapalham. O Naldo pode até... Ele ficou chateado porque eles queriam, o pessoal do comércio, as entidades, representantes das entidades do comércio, queriam realmente que ele não desfilasse, que a escola não desfilasse. Mas ele já vinha fazendo isso há muitos anos. Porque tem escolas que não desfilam no dia mesmo, no dia 7. Procuram fazer isso antes. Aí o que ele decidiu? Tem quase 20 anos. Não vou mais desfilar. Também, Naldo, peraí. Calma, a gente tem que chegar a um consenso. Agora, você dizer também que não vai mais desfilar, não. Você vai prejudicar também todos os seus alunos, todas as pessoas também que gostam desse desfile e que apreciam esse desfile e que, por sinal, esse ano teve muita coisa positiva, o pessoal gostou, o público aplaudiu, aí não. Agora, em cima da hora, você chegar para a pessoa e dizer, não, você não vai desfilar. Não, também não é assim. Porque a CDL, o Sindicom, todo mundo sabia que eles desfilam antes. Então, chegasse para eles e falasse, olha, Naldo, em agosto, esse ano não vai poder sair, então tem que sair, ou você sai no domingo, ou então a gente vai ver o que a gente faz. Pronto, mas não nas vésperas do desfile você chegar com a ordem para dizer que não era para desfilar. Ele desfilou. No fim, bateram boca, foi uma confusão muito grande, gerou muita polêmica, desfilou, mas ele foi taxativo.
para o ano, o Galileu não desfila mais. É por aí, não sei. Ficou um negócio meio feio. Agora, tire as coisas, as carrinhos de alface das calçadas. Tire o pessoal que vende coentro, fica vendendo um bocado de porcaria ali. E que atrapalha o comércio. Ficam nas calçadas, ocupam as calçadas, não paga imposto, não paga nada, o comerciante paga tudo e vende óculos, vende isso, vende isqueiro, vende roupa, vende tudo. Até virou um bazar, é uma esculhambação. Então, dia de sábado, Barbosa, é uma loucura. De sábado você não vê um agente de trânsito. Claro, as menininhas da Zona Azul você vê logo, tá tudo lá. Para multar, para você pagar, tudo bem. Estão fazendo o trabalho delas. Agora, é fila dupla, moto estacionada no lugar de carro, é uma confusão. Quer dizer, então você quer pedir disciplina, você quer uma coisa disciplinada, uma coisa ordenada, organizada, tudo bem. Mas primeiro você também tem que fazer seu papel. A CETRAN também tem que fazer o seu papel. Olha, um susto também marcou e foi um episódio muito, muito assustador lá em Fortaleza. Um militar da Marinha, ele foi atropelado, então, enquanto um colega fazia baliza ali por todo o desfile. A gente tem as imagens aí, pode colocar, produção? O vídeo que circula, então, nas redes sociais mostra o momento, então, que o militar, ele é lançado. Esse rapaz, ele é lançado ali no meio da rua durante o desfile de ontem em Fortaleza, no Ceará. Ele acabou sendo lançado para cima com esse impacto que a gente vê ali. A moto, olha, acerta ele em cheio, ele vai atravessar, esse outro colega chega e lança ele, então, ao chão. O jovem recebeu, sim, atendimento imediato, mas agora ele segue no hospital. Ele teve ali, então, uma das vértebras fraturadas. Então, agora ele segue por todo o procedimento que vai ser feito. Se precisa, de fato, de uma cirurgia. Foi um susto ali para todo mundo que estava presente, né? Normalmente, nesses desfiles sempre tem carros, motos. E, geralmente, as pessoas circulam ali por todo o desfile. E um outro fato também aconteceu e deixou muito susto aí na população que também assistia. O que era para ser um momento de festa virou também um susto na cidade de Brusque, em Santa Catarina, durante também o domingo de ontem. A gente tem a imagem, um jipe acabou atropelando pessoas ali que participavam e assistiam esse desfile cívico. Pode colocar, produção? Quatro pessoas ficaram feridas, uma idosa de 75 anos sofreu uma fratura no tornozelo e suspeita agora de uma lesão na coluna. Foi levada em estado grave para o hospital. Olha aí, a gente consegue identificar também uma mãe com a bebezinha no colo. Eles ficam ali sem entender, né? É um jipe do exército, né? Exatamente. Acredito que todo mundo, nesse momento em que o carro começa a se aproximar, acredita que ele vai fazer o contorno, vai voltar pela via em que ele estava voltando. Então ele perdeu ali. Ele acabou se perdendo, atropelando aí, cerca de 14 pessoas ficaram feridas ali com esse susto. A gente consegue identificar, olha, uma mãe com uma criancinha ainda muito pequena, de 2 anos no colo. Olha aí o momento. E acerta em cheio essa moça, joga outras também ali que estão atrás. Uma mulher de 37 anos, que é essa mãe, com um bebezinho de 2 anos, também foi atingida e foram levadas para o médico. Esse aí foi em Florianópolis, né? Não, em Santa Catarina. Santa Catarina, Florianópolis. Aconteceu então na cidade de Brusque. Brusque. Aconteceu então esse episódio aí assustador, né? Então 7 de setembro foi marcado também por esses 2 sustos nessas 2 cidades. De fato, assim, quando a gente fala desses desfiles, eu acredito que tem que ter uma segurança maior. Já aconteceu inclusive um episódio aqui em Itabuna durante a época que eu desfilava pelas escolas, inclusive, vou mandar um beijo aqui para o Colégio Adventista que desfilou muito lindo ontem na avenida. Foi assim, um espetáculo à parte, aquele mar azul e branco e marcando ali esse momento especial. E já aconteceu também. Inclusive depois Cássio vai mostrar as imagens aí, né, do desfile de Itabuna ontem, para a gente dar uma olhada, e de Ilhéus também, tá, Cássio? Eu queria aproveitar, registrar aqui, já que a gente falou dessa violência aí, tá mostrando aí do Jeep, né, Cássio? Já chega, Cássio, essa imagem aí tá muito forte, né?
Olha, em Salvador, agentes da Transalvador que acompanhavam o prefeito de Salvador, Bruno Reis, né? Eles foram alvos de tiro na manhã de ontem, em Salvador. 2 homens em uma motocicleta sem placa dispararam contra os agentes de trânsito quando o comboio parou em um semáforo. A equipe de segurança que acompanhava a comitiva do prefeito reagiu, resultando na morte de um dos suspeitos na fuga, né? De acordo com a prefeitura, o ataque aconteceu por volta das 6h30 da manhã, nas imediações da Praça Lorde Cochrane, conhecida também como Largo da Garibaldi. A região central ali de Salvador, né, Toné? Garibaldi ali, né, centro de Salvador. Hoje o centro até nervoso ali, o trânsito ali é muito intenso, né? E os disparos atingiram em direção, né, dos servidores da Transalvador. Mas, graças a Deus, nenhum deles foi atingido, né, com ferimentos graves. A que ponto que a gente chegou, né? Tiro no meio da rua toda hora. Não, e em cima de uma comitiva de segurança, né? Que sabe-se que todos ali andam armados, né? O nível da ousadia, desculpa interferir, mas o nível da ousadia está extremo. Mas sabe por quê? Porque o bandido sabe que a segurança pública da Bahia se tornou motivo de chacota e de vergonha. Essa é a verdade. Bom dia para a Úrsula, né? Que já está aqui. Então, daqui a pouquinho vai estar aqui no quadro Ela por Elas. Né? E aproveitou para comentar já opinei aqui, já deu pitaco, mas é porque eu não aguento. Mas a impunidade realmente está muito grande ao crime, né? Não, agora, o problema da insegurança na Bahia está escancarado. Agora você vê, uma autoridade, né, um prefeito da capital, que anda com mais de 40 seguranças. Aí você tem um governador, vice-governador, que quando vão às ruas andam com mais de 40 policiais, né, de segurança. E ainda são atacados. Agora você imagina o cidadão que não tem segurança, que mal tem salário para comer, quanto mais segurança, né? Então realmente a violência está demais na Bahia. Mas generalizado. E destaque aí para Jequié, né? A região ali de Jequié, que está muito violenta nos últimos meses, né? Muita gente morrendo em Jequié. Foi considerada a cidade também, mais violenta do Brasil, né? Mas Jequié também cresceu muito. Jequié hoje tem uma população muito próxima de Itabuna. Jequié tem 187 mil habitantes, quer dizer, 10 mil a menos que Itabuna. Então será que a gente perdeu para Jequié? A população daqui foi para lá um pouco? Itabuna está com 196. Mas porque caiu, nós caímos. Saiu de 215 para 196. Então será que esse pessoal foi para Jequié? Não, muita gente foi para fora da Bahia, né? Quem não foi para Vitória da Conquista foi para Santa Catarina, né? Tem muita gente lá. São Paulo, onde tem emprego, né? O povo vai para onde tem emprego. A população de Salvador também era a 4ª capital do Brasil, hoje é a 5ª. Salvador perde hoje para Fortaleza. Fortaleza, eu não estou falando... Né? Se fosse Pernambuco, você ainda podia dizer, não, é porque Pernambuco tem muita indústria, né? Tem fábrica de automóvel e tal, a Bahia perdeu a Ford. Mas não, foi para Fortaleza. Fortaleza ultrapassou Salvador. Hoje, Fortaleza é a 4ª capital do Brasil. Infelizmente, né? Olha, mas diante de todo o cenário, né, vale ressaltar que já a gente tem votações, já as eleições chegam, então é bom que a gente se atente a tudo isso, né? É importante a gente salientar aqui, de todas as medidas, a principal para esse momento deve ser sim a segurança pública. A gente vê o estado de calamidade que a Bahia se encontra. Agora há pouco aconteceu toda aquela tragédia em Ilhéus, a gente não pode esquecer e deixar isso cair no esquecimento. 3 vidas que foram ceifadas durante um passeio. E agora a gente espera que realmente as buscas elas continuem, as investigações sejam feitas e, claro, que sejam apontados ali pelo laudo pericial DNA. Porque não é possível que 3 mulheres morrem brutalmente em uma praia e ninguém encontra vestígio de nada, só vê uma confissão. A gente não pode se dar por satisfeito e também já foi falado ali pela polícia. O superintendente, inclusive, da Polícia Civil, ele veio a público falando que não pode se dar por convencido apenas a confissão do Thierry. Claro que a população, ninguém se deu por convencido, muitas pessoas dizem que não, que um homem só não seria capaz, né, de tal atrocidade contra 3 mulheres, até porque uma delas poderia correr, poderia reagir de alguma forma. São 3 vidas, então a gente não pode esquecer do que aconteceu e deixar que essas 3 mortes, elas sejam apenas estatísticas.
Vale ressaltar que, mesmo que a gente peça, que a gente clame, mas a gente precisa buscar as mudanças nas urnas e não nos calarmos. Lembrando, vou dar outro pitaco. Gente, eu não posso chegar antes do programa, nem posso sair depois, porque eu sou faladeira, Toné. Não dá. Porque botaram essa câmera aqui na tua frente, eu não consigo te ver. Pelo amor de Deus. Toné, arranjaram Ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Arranjaram um gaiato no navio, um doido lá, que eu também não duvido que tenha participado realmente da cena do crime, né? Daquela barbaridade que chocou o mundo. Não chocou só Ilhéus, nem a Bahia, chocou o mundo. A mídia nacional estava em Ilhéus, perguntando por notícias, enfim, pistas, querendo respostas, né? Cobrando respostas das autoridades. Agora, pegaram um maluco lá no meio do caminho para tentar enfiar a goela abaixo da população e tentar nos convencer de que ele cometeu aquela atrocidade inteira. Mas não tá colando não, tá colando não. E aí, a verdade é que foi o pretexto que arranjaram para arrefecer as coisas, para deixar cair no esquecimento. Diminuir a repercussão. Você agora acertou. Porque já tá caindo no esquecimento. Exatamente. Para diminuir a repercussão e deixar cair no esquecimento. Então, assim, é importante que se diga que foram vários erros técnicos da polícia. E olha que, quando eu falo dos erros técnicos, eu não estou pegando toda uma classe e jogando no lixo, não. Até porque eu tenho amigos e tenho profissionais ali dentro que eu estimo demais, que convivem comigo dentro da minha casa, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. O que eu estou dizendo os erros técnicos ali foram grosseiros, foram basilares. Ninguém isolou a área. E aí, depois que a imprensa, que a sociedade pisoteou aquilo ali tudo, por dias foram os investigadores para a cena do crime, para tentar achar indícios de prova. Ninguém fez ainda uma reprodução daquilo que o tal do Thierry diz que aconteceu. Por que não pegaram esse cara no presídio, Barbosa, e levaram esse cara para a cena do crime para mostrar onde que ele supostamente enterrou a faca? Não, mas tem que ter... Fazer uma simulação, mas, não é simulação, tem um nome. Deixa eu te falar. Mas deixa eu te falar, dentro do inquérito policial, tem que haver uma cariação, não, perdão, não é encenação. É uma reprodução, a palavra não é reprodução. Tem outro nome. Tem outro nome técnico. Falhou agora aqui, mas uma reconstituição. Reconstituição, isso. Ele tem que fazer uma reconstituição. Isso. Junto aos peritos, né? Isso. Sem ele saber de nada do que está no inquérito, onde foi achada a faca, nada. Ele tem que ir para lá, para o local, com os peritos, com a polícia, ser fotografado, encenando como ele fez. Exato. E depois como ele carregou a vítima. Ele não estava sozinho, Barbosa. Tava não. De Deus. Não tava. Veja bem, a gente não pode também se leviando de dizer isso, porque se ele estava sozinho, a gente está aqui... Com uma faca você matar 3 pessoas ao mesmo tempo, Barbosa? Assim, noiado? Olha, veja bem, a gente só pode agir, a gente só pode saber como alguém age dentro da situação. Eu, por exemplo, eu dizia sempre que nunca reagiria a um assalto, e eu já reagi a um assalto. Eu também. Então a gente não pode... assalto, mas uma briga de trânsito. É instintivo, Barbosa. A sua reação você não sabe na hora. Então, a gente não sabe qual é a reação. Então a gente não pode julgar aqui se ele está falando a verdade ou não, porque ele pode estar falando a verdade. O que é que acontece? 3 mulheres, Toné, com a arma branca. O que é que acontece? Você se aproxima, o bandido, né? Se aproxima da primeira vítima e as duas ficam mais afastadas. Ele puxa a primeira vítima, golpeia aquela vítima. Aí corre pra outra, pega. Espera aí que eu volto já. Ele não espera aí, Barbosa. Veja bem. As outras vieram ajudar. Eu acredito que isso vai ser mostrado com aquilo que a gente falou aqui agora. A reconstituição. Ninguém vai ficar passivo vendo uma pessoa querida ser arrastada por outra pessoa. Concordo. Sim, agora veja bem, gente. Peraí, e ele não teve nenhuma furo, nada, ninguém reagiu? Deixa eu concluir meu raciocínio, né? Eu estou raciocinando como se eu fosse um policial, né? Investigativo. Então, você está em duas pessoas. Aí eu vejo Úrsula, que é uma querida nossa, sendo atacada. Eu não vou fugir do local. Se fosse um revólver, talvez eu corresse, com medo de levar um tiro. Né? Talvez, porque o meu instinto de sobrevivência. O meu instinto diz que eu partiria para cima. Porque já aconteceu comigo isso, né? Sim. A gente fala que vai correr e não corre. A gente vai para cima. A gente acha que vai interditar o revólver, seja lá o que for. Sim. E ainda mais sendo uma faca. Então você está em 2, você supõe que vocês vão conseguir tirar a faca daquele indivíduo e salvar aquela pessoa querida sua que está ali. Você tinha ali uma mãe e filha.
uma mãe nunca vai deixar uma filha morrer e uma filha nunca vai deixar uma mãe morrer. Então essas duas com certeza estavam juntas. Se o bandido arrastou uma, a outra foi atrás. E a terceira pessoa, claro, não ia deixar as duas sozinhas. Ia imaginar que elas três dominassem o cara. Só que uma faca, ela é muito, como é que eu diria, é uma arma, né, que você não vê o estrago que ela faz na hora. Sim. Se você enfiar uma faca em uma pessoa e puxar, não sai sangue imediatamente. Mas por dentro tá ali... Por dentro acabou, mas na barriga você não vai ver sangue. Depois de 10 minutos, mais ou menos, é que vai sair aquele filete de sangue. Mas enquanto você está ali lutando, ninguém vê sangue. Olha o que aconteceu com o Bolsonaro quando ele levou aquela facada. Até hoje tem gente que não acredita, porque ninguém viu sangue em Bolsonaro. O estrago estava dentro, porque o que é que acontece? Essa região aqui, né, da barriga, o estrago é no intestino grosso. A hemorragia é interna. Não é nem hemorragia, se fosse hemorragia seria melhor. São as fezes que derramam dentro da pessoa e vai fazendo estrago. Em menos de 8 horas, as fezes corroem a pessoa por dentro e mata. Infecciona. Infecciona tudo. Sepse. Agora, eu já perdi um amigo assim com uma hérnia estourada e ele ficou protelando na praia. Quando ele chegou no hospital já estava morto praticamente. Meu Deus. Então é muito rápido. As fezes fazem um estrago tremendo. E o intestino, ele não se recompõe fácil, ele fica ali esbagaçando. Então, enquanto isso não acontece, a pessoa é o instinto de lutar, talvez. Pela sobrevivência. Mas quem nos levou a acreditar que ele não fez aquilo sozinho, além do próprio fato delas estarem em 3, foi a própria polícia. Com aquela imagem dos duas imagens. Duas imagens. 3 rapazes pulando o muro. 3 rapazes pulando o muro e 3 rapazes naquela área ali do Matagal, sendo identificadas pelos sensores de uma câmera de uma residência. Então, assim, onde estão essas imagens? Foram tratadas? Quando é que a população vai ter acesso a essas imagens tratadas? Quando é que, de fato, vão investigar? Ali dificilmente vai conseguir identificar a pessoa, pelo que eu vi, pelo que eu conheço de imagem, né? Que a imagem, ela é composta por pixels, são pontinhos. Sim. Quanto mais distante a câmera tiver e menos qualidade a câmera tiver, menos pixels ela tem. Sim. Então, por mais que você aproxime, é pior. Quanto mais se aproxima, mais borrão fica. Sim. Então, é difícil ter uma identificação. O que pode pegar ali são características das pessoas. Como ela pulou o muro, como ela estava se vestindo, né? Aí a polícia, em cima desses detalhes, vai investigar a redondeza e ver se acha pessoas semelhantes ali. Sim. Ou talvez em outras câmeras, né? Que pegue mais próxima, pessoas com aquela mesma roupa daquele dia. Sim. Né? O fato, Barbosa, é que a confissão por si só do Thierry não é suficiente para conduzir ou concluir ou induzir a população a acreditar que foi ele sozinho. Eu até achei errado quando o Thierry foi preso pela polícia militar numa blitz? Não, numa busca lá de droga, né? Sim. Foi preso pela polícia militar e apareceu na internet um agente da Polícia Civil, o delegado, não sei, falando que aquilo foi fruto de uma investigação. Se foi fruto de investigação, quem tinha que prender era a civil. Sim. Polícia Judiciária, né? Sim. E não a PM, porque a PM é uma polícia ostensiva que fica na rua. Sim. Ela não ia se... Foi algum flagrante, alguma blitz, alguma busca pontual ali. Não uma investigação, como o civil falou, porque de jeito nenhum. Se fosse investigação, a polícia ia chegar até o Thierry antes da polícia militar. Claro, sem a menor sombra de dúvida. Então isso aí tá errado. Agora, o fato dele ter matado sozinho, eu não tenho muita dúvida, não. Eu acho que é possível, sim. Inclusive, antes da prisão dele, eu falei para Toné que ali uma pessoa sozinha poderia matar 3 pessoas. Ele é bem forte. Mas agora, veja bem, foi lutador de artes marciais, eu tenho a impressão, não sei porquê, na minha cabeça, que elas foram mortas em outro lugar. Então foi mais de uma pessoa, mataram, depois voltaram e arrumaram os corpos. Ele mesmo disse que foi na areia da praia. E naquele mesmo local onde pegou elas? E depois ele mesmo arrastou para o mato só. Tirou da areia e arrastou para o mato, para esconder. Já era tarde e noite, ninguém passa ali, é difícil, está deserto aquele trecho, né? Agora, esse povo de rua, andarilho, transeunte, seja como for, morador de rua, geralmente anda em comboio, eles não andam sozinhos. Mas eles sempre tem alguém andando junto com eles, assim. Um noiado sempre anda junto com outro noiado e por aí vai. Ele já é mal visto pela turma porque ele assassinou um parceiro dele de noia, né? Que era inclusive, parceiro dele de relação homoafetiva.
Mas já tem uma, dizem, tem uma né? versão que ele era casado, veio atrás da mulher de Vitória da Conquista, a mulher não quis mais saber dele e ele virou morador de rua. Então, se ele era casado, não sei se ele era homossexual. A notícia que se tem é que o cara que ele matou em Ilhéus tinha uma relação homoafetiva com ele. Tinha um relacionamento. Inclusive, algumas fotos foram recuperadas e veiculadas, etc. Então, assim, seja como for, o fato é o seguinte. Ele já praticou um crime e estava solto? Tava solto. Seja como for, a polícia se calou. Mas aí que tá, não foi um crime de repercussão. Não foi. Ninguém investigou. Sim. E quantos crimes que não tem repercussão, que Ilhéus não leva adiante e Itabuna também não. Sayonara. O Brasil inteiro. Mas os nossos índices. O Brasil inteiro. Só teve um crime. São vergonhosos. Só teve um crime que o Brasil levou a sério, que achava que era Bolsonaro que estava envolvido. E a própria Rede Globo foi, como é que eu diria, irresponsável de insinuar no Jornal Nacional que Bolsonaro tinha a ver com aquela morte. Depois de 9 minutos de matéria, o William Bonner volta e diz, não, mas Bolsonaro estava em Brasília. Então por que botou a matéria, né? Quer dizer, eu já disse aqui no programa, talvez se eu fosse o dono da Globo, eu faria o mesmo que a Globo faz com Bolsonaro. Porque Bolsonaro não quis botar dinheiro na Rede Globo, né? Perseguiu a Globo. Mas o fato de envolver o jornalismo e tornar um jornalismo que tinha credibilidade, como um jornalismo medíocre, como fez isso aí, porque você incriminar uma pessoa só porque você está com raiva... A responsabilidade editorial devia ser, inclusive, matéria legislativa a fim da gente imputar responsabilidades penais, né? Para os editores de grandes jornais. Porque... E não é o primeiro erro da Globo. Não. Eles já fecharam uma escola em São Paulo e acabaram com a vida de 2 famílias. Sim, por irresponsabilidade editorial. E leviandade. E a verdade é o seguinte, a maré anda de acordo com a... Quer dizer, a onda bate e quebra de acordo com a maré. Porque na época que Lula foi incriminado, Sérgio Moro estava vazando as notícias do processo para a Globo. Não, mas não era nem o E Sérgio a Globo Moro. Se valendo daquilo... Não era nem o Sérgio Moro. Ali era a Polícia Moro Federal. Mesmo. Não, ali foi Moro. Polícia Federal, Moro e da Lagnon. Dentro da Polícia Federal tem um núcleo que gosta de aparecer. Então eles têm um acordo com a Globo, que ali rola dinheiro. Claro, não tenho dúvida disso. Então eles dão os furos à Globo. Por exemplo, pastor Silas Malafaia ia ser preso no aeroporto. Quer dizer, só a Polícia Federal sabia. Como é que a Globo estava lá? E ninguém mais estava. E a Globo da imprensa. Lá esperando. E a Globo foi a primeira a ter acesso ao celular do Malafaia antes de uma perícia. Quer dizer, a Polícia Federal não teve nenhum cuidado de levar o aparelho legalmente para fazer uma perícia. Extraiu o que tivesse de extrair? Não, ele já no aeroporto mesmo passou as conversas para a Globo, o que interessava passar, né? Então é um negócio assim criminoso. Na verdade, como já estava grampeado, a Polícia Federal... Não estava grampeado. O celular de Silas? Não podia grampear. Estava. Não podia, mas as conversas foram interceptadas pela Polícia Federal. Se você tiver certeza disso... Com ordem judicial. Mas se você tiver certeza disso, diga ao Brasil para saber. Porque não se pode grampear ninguém no Brasil sem uma investigação prévia. Eu penso que as informações que foram vazadas... Ele não estava sendo investigado. Eu penso que sim. Não teriam feito aquilo. Então, a Polícia Federal não ia ceder. Dele no aeroporto. Bom, tomar o celular para manter o celular sobre o poder da Polícia Federal é uma coisa. Saber do teor das conversas é outra. Então, quando você grampeia um celular, você tem acesso a tudo do celular. Sim, mas aí quando você prende a pessoa, o celular dela tem que vir. Não, agora tem. Ele não foi preso. Olha, veja, ele não foi preso. Apreende, conduz, seja como for. Então, veja bem, o inquérito foi instaurado naquele dia por Alexandre de Moraes. E aí mandou apreender o celular dele no aeroporto, até por um ato de humilhação, que ele não precisaria nem fazer isso. Mas as conversas que foram veiculadas foram anteriores à data da apreensão. Então, exatamente. E só foi divulgado o que interessava ali àquele momento. Por que eles não divulgaram, por exemplo, o Malafaia falando de Alexandre de Moraes para os juízes da Suprema Corte, os colegas dele, entendeu? Então tem muita coisa errada aí. Mas só concluindo o que eu ia dizer, aquele crime lá que queriam imputar o Bolsonaro, que foi a Marielle, né? Todo mundo lembra? Marielle Franco. Foi o caso mais investigado do Brasil, por conta disso, porque achavam que era o Bolsonaro. Se eles achassem que era o Brazão lá, o pessoal da esquerda, ninguém ia investigar. E até hoje ninguém ia saber quem matou Marielle. Então a polícia do nosso país
é muito corrupta, é muito conveniente, ela só faz o que ela quer. E a Polícia Federal está envolvida politicamente, está fazendo política. Não é só a polícia não, a justiça também desse país, tem muito juiz corrupto. Concordo com você. Uma mulher, muito juiz corrupto. Semana passada, uma mulher no avião ofendeu Flávio Dino, que é um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas um cidadão antes de tudo, né? E pelo menos uma coisa ele fez certo, ele deu queixa dela na justiça comum, porque se fosse Alexandre de Moraes, né, ia levar ela para o inquérito das fake news, para ele mesmo julgar. Então o Dino, pelo menos isso, ele foi correto, ele botou na justiça comum. Ele não está errado não, ele foi ofendido, tem todo direito, mas a justiça foi muito célere. Antes da mulher chegar em casa, o Dino já tinha ligado para um promotor, já tinha feito a denúncia, o nome da mulher já estava na mídia. E ela já foi notificada. Enquanto isso, pela justiça comum. Enquanto isso, Sayonara foi morta aqui em Itabuna, 17 anos de vida, chegou no hospital de base com explícitos sinais de abuso sexual, de estupro mesmo, né? E a DEAN não nos informa nenhum tipo de andamento sobre o caso. Abafaram. Por quê? Porque Sayonara não é parente de nenhum ministro, de nenhum político, de ninguém da esquerda e da direita, e, portanto, coitada, é mais uma que vai entrar nas estatísticas. Da mesma maneira, Alexandra, né, Maria Helena e Mariana, né, que só não foram esquecidas porque a mídia nacional veio para a região e bateu o tanto que pôde, e ainda teve um grupo, Toné, de empresários em Ilhéus que ficou reclamando porque o turismo local vai ser prejudicado num momento daquele extremamente delicado que a população queria por notícias, por respostas, por elucidações, né? O povo estava preocupado com o turismo local. Agora, sabe por que faz isso? Porque quando dói, amiga, no olho alheio, tem um ditado, né, que fala assim: pimenta no olho dos outros é refresco, no meu arde. Não é assim? Quando dói no olho alheio, na pele alheia, é indiferente. Já passou da hora do seu quadro, viu? Acho que eu estou atrapalhando. Na verdade, eu quero que você fique aqui, porque eu vou falar de uma coisa que eu quero a opinião de todos vocês. Olha, então hoje a gente vai aqui para o Ela por Elas, porque hoje vem mais um episódio especial, estreado aí na sua segunda-feira por doutora Úrsula Matos. Então pode rodar a vinheta, porque vem aí Ela por Elas. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia pra você, mulher empoderada, mulher que sabe que nasceu pra ser feliz, pra ser amada, respeitada, mulher que tá aí, ó, no Setembro Amarelo e sabe que sua saúde mental é prioridade sim na sua vida, tanto por causa das suas próprias questões e propósitos de vida, quanto porque você, amiga, você que está me escutando, que tem filhos, é o contato de emergência dos bacuri que estão em casa, mulher. Então você precisa estar bem, você precisa permanecer bem, porque seus filhos precisam de você. Portanto, o meu bom dia de hoje é para aquela telespectadora alto nível, que sabe que precisa dar um fim, um ponto final nos relacionamentos tóxicos, abusivos, violentos, daquele que não te leva para lugar nenhum. Amiga, nossa vida é como um barquinho, hein? Você tem a opção de escolher âncoras ou motores. A âncora vai fazer o que com você? Vai te afundar. E os motores? Os motores vão te levar adiante. E aí? A telespectadora da TVI News é aquela que só escolhe motor pra conviver, pra se relacionar. Porque os âncoras, ó, a gente deixa pra lá. Bom dia pra você, telespectador querido da TVI. Esse homem alto nível, esse homem que trata bem a esposa, a filha, a irmã, a mãe. Esse homem, ó, que se passa na rua, tá vendo uma mulher
pedindo socorro, precisando de ajuda, vai ser o primeiro a estender a mão, vai ser o primeiro a ligar pro 180, pro 190. Aliás, eu vou passar, talvez dê tempo de passar um vídeo aí para mostrar para você 2 cabra macho que reagiram a uma situação de violência numa praça, e eu não tenho dúvida, Barbosa, que são telespectadores da TVI News. Porque, ó, o meu telespectador é alto nível. É aquele que no ambiente de trabalho sabe que no lugar que se ganha o pão, não se compra nem se ganha a carne. Ô, Úrsula, que história é essa? Não se come a carne. Não, mas tem muito homem que compra pra depois comer. Tu entendeu? Tu entendeu, não entendeu? Pois é. Mas o telespectador da TV News não faz isso, não. É? Pois é. Por isso, meu bom dia é só pra ele. Ó, por que eu fiz com que a galera ficasse toda aqui? Pelo amor de Deus, um pedido pros meus queridos. Aliás, Cássio, divida a tela em 4, porque eu achei fantástico. Como estamos importantes hoje, Toné! Pérolazinha maravilhosa, Barbosinha e a Toné. Ó, ontem, pela primeira vez, eu fui na Praça Camaquã e permaneci lá até o horário que ligou a fonte da Praça Camaquã. Foi a primeira vez que eu fui na Praça Camaquã depois da reforma? Não. Mas foi a primeira vez que eu fiquei até o horário que ligaram a fonte de água que está ali no meio. Reconheço que aquela praça se transformou num ponto de lazer, de entretenimento, de interação, de diversão para as famílias. Itabuna precisava disso? Precisava. Portanto, aplausos. Aplausos para a gestão atual, que reformou aquela praça, e a gente tem que dar César o que é de César. No entanto, fica aqui uma observação absurda de saúde pública, algo que o Ministério Público, inclusive, já deveria ter feito ou tomado alguma providência. Toné, o odor da água que sai daquela fonte é de fezes e bicho morto. Eu vou repetir. O odor da água que sai da fonte luminosa da Praça Camaquã é similar ao odor de fezes e de bicho morto. Ainda assim, inúmeras mães levam os seus filhos, inclusive com trajes de banho, para tomar banho na água da Praça Camaquã. E essas pessoas estão fazendo isso acreditando que aquela água é uma água tratada. Porque eu tentei chamar a atenção de algumas mães que estavam lá, dos barraqueiros, daqueles ambulantes que vendem brinquedos, que vendem pipoca. Todos diziam a mesma coisa, que a população itabunense acredita que a água seja tratada. Aí eu vou pedir opinião de todos vocês, por isso que eu segurei todos vocês aqui. Só que antes de pedir opinião, eu quero que o Silas, Silas falou de mim, hein? Beijo, Silas. Quero que o Cássio, querido da produção, competentíssimo da produção, homem de Deus, transmita aí para o nosso telespectador o vídeo das crianças pulando lá na praça, brincando. Um vídeo extraído no Instagram da Prefeitura de Itabuna. Por favor, Cássio. Olha lá que delícia. Eita, que eu estou sem retorno. Ó, agora sim. Mas esse aí não foi ontem, não, né? Não foi um vídeo de ontem, mas esse vídeo tá no Instagram da Prefeitura. Mostra o print aí, porque a gente tem que mostrar a cobra e matar o... Né? Não, pera. Mata a cobra e mostra o pau. Mostra o print de que esse vídeo foi extraído do Instagram da Prefeitura, por favor. Vai lá, Cássio. Tira aí a tarja do Ela por Elas. Não apareceu o nome da Prefeitura aí, não? Pra ele usar. Não! Agora, aqui esse outro vídeo aí, ó, a pista de Velotrol, é um vídeo diferente. É um vídeo que essa moça aí no início Né? fala que a água é tratada. Eu quero o início do vídeo, Cássio, por favor. Ela fala que a praça tem uma água tratada, em que pese não ser uma água potável própria para uso. Olha lá. Ela vai falar. Vocês acharam que eu tava aqui esperando a fonte ligar, né? Não. Hoje a gente veio bater um papo sobre a conscientização do uso do nosso patrimônio público, a Praça Camaquã.
Essa fonte compõe a parte estética da nossa praça e não a recomendada para banho. Porém, pelo fato de ser uma fonte interativa, as crianças podem sim se divertir com consciência. Tem que ter muito cuidado com as saídas de água e também com as luzes coloridas que ficam aqui posicionadas por conta do risco de choque elétrico. Além disso, a nossa água aqui é tratada, mas não é uma água potável para consumo. Então fica atento, não vai deixar sua criança beber água aqui, né? A fonte fica ativa das 17 às 21 horas, diariamente. Vem se divertir. Mas antes, vamos falar do parquinho? O nosso parquinho é todo sinalizado com placas. Vamos fazer um bate-bola aqui? Esse brinquedo garante o direito a todas as crianças a brincar. Mas se meu filho não é PCD, ele vai usar esse brinquedo? Não! Esse lugar no parque é reservado para as crianças menores de 0 a 5 anos. Se meu filho não tem essa idade, é para ele usar? Não! Aqui é o espaço reservado à pista de velotrol e os brinquedos de rodinha. É para jogar bola aqui? Não! Mas os outros brinquedos do nosso parque foram pensados para todas as crianças. Mas se eu não sou criança, eu posso brincar nos brinquedos? Não! Gente, chegamos num lugar importante da nossa... Cássio, pode parar, pronto. Ó, eu só queria passar o início do vídeo. Cássio dormiu, acho. Passou um pouco. Olha lá. Ela fala o seguinte, a água é tratada. A água é tratada. Mas não é para consumo. Não é água potável para não vai deixar seu filho beber a água. Mas quando ela diz que é tratada, ela induz a população a acreditar que é uma água que dá para brincar, porque a praça é interativa. Se dá para brincar, a gente vai brincar como na água? Se molhando. Como é que uma criança vai se molhar e não vai levar água na boca? Não tem como. Aí eu não sei se foi antes ou depois, que o primeiro vídeo que a prefeitura lança, eu vou passar de novo o vídeo. Ela ficou clara ali. Ela diz, a água é tratada. Agora ela fala, ela alerta, né? Sim. Não deixe sua criança beber essa água. Mas como é que a criança vai brincar na fonte? Sem levar na boca, né? Dá pra brincar, dá pra interagir, Toné. Como é que ela vai brincar, interagir, tomar banho? A boca da criança, Agora né? eu te explico o seguinte, veja bem. Eu não sou técnico nisso aí. Sim. Mas imagino o que é que acontece ali. A água é fornecida pela Imasa, certo? Será que aquela é água do Imasa? Deve ser. O cheiro é de esgoto. Não, deve. Eu vou chegar lá, né? Eu imaginei que fosse do rio. A água deve ser canalizada, porque a Imasa pertence hoje ao município, que não permite água de poço na cidade, né? Outro dia o presidente esteve aqui e falou isso, que água de poço não é recomendável. Então deve ser água tratada. Agora, essa água, ela fica ali acumulada debaixo daquele piso. E é reutilizável. E é reutilizável por uma bomba. Meu a bomba Jesus. aciona, joga a água para cima, essa água cai e volta para o reservatório. Meu Deus. Então, quando ela volta, o que tiver ali em torno, ela está puxando. Inclusive, se estiver passando um ratinho e um ratinho mortinho, uma leptospirose para as nossas crianças itabunenses, uma dermatitezinha, né? E olha que já... O odor de fezes e o odor de bicho morto. E olha Agora que... a urina também, que as crianças também podem e fazer olha ali que naquele local, moradores de rua. Boa. E olha que já melhorou, porque essa praça, em 2008, eu morava ali perto. Eu morava no edifício Maria Leandra. Sim, bem pertinho. Em frente, praticamente, ali na Rui Barbosa. Né? De lá eu via a praça inteira e gostava daquela época porque a praça ficou linda. Só que naquela época foi até um banco que patrocinou a reforma da praça. A fonte era dentro de um lago, né? De uma represa. Sim. Então ficava água ali, as crianças entravam como se fosse uma piscina. Sim. E era muito pior, porque ali entrava morador de rua, tudo, fazia necessidade dentro daquela água. Meu, né? Jesus. Então era pior. Então essa ideia da prefeitura agora foi mais producente, né? Ou seja, não tem um lago ali, não tem uma piscina, não tem um reservatório aberto. Tem uma tampa de concreto, né? Isso e os furos para a água sair. E aí isso você vê nas grandes cidades, né? Se você for na Europa, vai ter vários lugares assim, praça, né? Que tem essas fontes, inclusive com muito mais água, muito mais luzes, né? Mas que são lugares... Aliás, aqui no Brasil tem também. Em Porto Seguro tem, e dá para usar tomando banho. Tem, inclusive... Porto eu não sei. Tem, inclusive tem muitos comentários, porque ontem à noite eu fiz um vídeo
não foi nem um vídeo denúncia, tá? Porque imagino que muitas pessoas já sabiam pelos comentários que estão no meu vídeo lá no Instagram, @adv.ursulamatos. Mas foi um vídeo chamando a atenção para as mães. Porque, veja, antes da prefeitura, antes de Augusto Castro, de Júnior Brandão, do secretariado inteiro da prefeitura, quem é que tem o poder de decisão das escolhas e das definições, propósitos, direções na vida do seu filho? Você, mulher. Pelo amor de Cristo. Mas foi o pai que levou, foi o tio que levou, o avô que levou. Olha só, você tá levando, vai passar o final de semana com você, vai passear com você na praça, mas eu tenho uma observação. Pode levar na Praça Camacan, não tem problema. Não vai com roupa de banho e nem vai se molhar naquela praça. Ponto final. Por quê? Porque nós estamos expondo as nossas crianças a dermatites tópicas, inclusive ao risco de contrair leptospirose. Porque se essa água é armazenada ali embaixo, e não tem um tratamento, você vai me perdoar. Aquele vídeo que induz a população a acreditar que é uma água tratada é um vídeo fake news. Até que me prove o contrário, é fake news. Porque uma água tratada não é nem cheiro, deixa eu retificar. Não tem o odor de fezes e de bicho morto. Fala, Toné. É o seguinte, doutora, pode ser a água seja tratada, mas está chegando lá, tem que estar alguma coisa no caminho aí que tá passando por alguma coisa, tá tendo algum vazamento, alguma coisa, tá passando por um lugar inadequado. E eles ainda não identificaram isso. É isso que eu acho. A questão toda as reclamações não são recentes. Porque ontem foi a minha primeira vez no horário... Pode ter algum esgoto estourado, alguma coisa que eles não estão sabendo, deve estar passando por aí. Ontem foi a minha primeira vez no horário que a fonte liga. Isso. Mas as reclamações são muito, assim, desde quando inaugurou. Tipo, é algo que tá acontecendo desde sempre. Porque os barraqueiros, os pipoqueiros que estão lá, disseram pra mim que ficam ali até 9, 10 horas, que é o horário que a fonte desliga, porque não tem jeito. O lugar que eles mais vendem, de fato, é ao redor da fonte, porque as crianças ficam concentradas ali. No entanto, a impressão que se dá é que ninguém faz nada. Não faz nada. Eu vi uma pessoa tomando conta do banheiro, o banheiro estava assim, supimpa. Tanto é que eu disse, eu não vou levar a Valentina de jeito nenhum nesse banheiro. A mulher me ouviu e disse, não, acabei de vir de lá com meu filho, tem uma mulher tomando conta. Tá excelente, ok, mas a fonte, pelo amor de Deus. A vigilância sanitária devia fazer uma observação lá, porque pode haver até um vazamento. É isso que eu estou falando. Nos próprios banheiros públicos. A canalização está passando por alguma coisa que está estourada. Essa praça levou muito tempo para ser construída, acho que mais de um ano, quase 2 anos, né? Sim. O rapaz da construtora acabou se suicidando, e aí atrasou mais ainda. Então o que é que acontece? Pode ser que na última hora lá, na pressa para inaugurar, né, eles botaram a tubulação errada, alguma coisa. Agora, independente disso, a Imasa ela não tem como ficar fornecendo água o tempo todo sem parar, porque essa água ia transbordar. Sim, claro. Né? Então, eles fornecem uma quantidade suficiente e deixam a água ficar se alternando através da bomba. Quando chove, tudo que está ali também é arrastado por aquele local, porque existe uma drenagem para toda a água ir para a fonte, né? Sim. Então, não só a água que retorna, mas a chuva também. Sim. Então, pode levar algum animal, algum bicho ali, né? Sim. Que passe por um buraco daquele. Mas o tempo já é muito grande, como a doutora falou. A doutora Úrsula falou. O tempo de inauguração da praça para até agora... Cabe à Imasa descobrir. O que precisa ver não é nem a Imasa, é vigilância sanitária, é o pessoal da manutenção da praça. Eu soube que tem até um síndico a praça, né? Foi você que me falou, né? Então essa pessoa responsável pela praça, ele tem que olhar. Uma vez por semana, no mínimo, ele tem que abrir aquilo ali e olhar se passou algum animal ali, né? Até um calango, uma lagartixa. Olha, ficou insustentável permanecer sentada ali. Então, o que eu digo? A minha bronca não é com a prefeitura, em que pese eu saber que a prefeitura está pecando nesse sentido. Por que, Úrsula? Porque na medida em que você veicula nos canais de comunicação da prefeitura, crianças brincando, felizes, ali se molhando naquela água, você está dizendo o quê, Pérola, para a população?
Que sim, que você pode levar seu filho, que a água é limpa, é tratada. Essa é uma questão, inclusive, de saúde pública. Quando a gente fala em criança, a gente fala, né, em alegria, você leva, vê aquela praça colorida. Eu, particularmente, depois que comecei a passar por ali, ver aquele tanto de menino brincando, ver as pessoas que estão ali comercializando, a gente sente, né, uma alegria. A cidade está ganhando um novo visual. Vida, né? Está desenvolvendo. Agora, descobrir uma coisa como essa, saber que uma praça daquela, que foi recém-inaugurada, não tão recém, mas que algumas pessoas estão passando a conhecer, chega lá com a criança, tem um odor como esse, infelizmente você leva o quê? Uma doença para sua casa. Sim. Um vírus que você nem conhece. Sim, e vai lotar os hospitais atrás de recurso, atrás do SUS. Não tem como ser atendido. A criança passa ali, às vezes a gente vê menino vomitando, passando mal, às vezes nem sabe do que é, nem sabe. Vai pra fila, espera o SUS, a gente sabe que realmente é assim, uma superlotação nos hospitais. Itabuna não atende só Itabuna. Itabuna atende várias cidades circunvizinhas. Então, é importante que seja tratado, sim, essa água. A água é tratada, mas não é própria para banho. Mas qual é o contexto dessa água ser tratada? Não é própria para o consumo, é para o banho. Não é água potável para beber. Ela só falou do bebê. Exato, mas falou se não do é banho. uma água própria para consumo, é própria para banho por qual motivo? Sendo que esse banho é jogado de cima, da cabeça da criança, vai entrar na boca, nos olhos, a criança vai levar essa mão aonde? Então não é apto para uma criança tomar um banho lá. Sendo para botar na boca ou não, não é apto para banho. Então, não é uma questão da água ser tratada, é uma questão de ser apta ou não para banho. Não precisa nem dizer que é tratada e não pode ser apto para consumo. Porque se ela é tratada, você diz o que para a população? Pode tomar, pode usar, doutora, pode deixar seu filho usando. Da próxima vez, se vocês não consertarem isso, se não repararem, leva um potinho, faz uma coletazinha e manda em algum lugar. Para análise. Para uma análise. Porque a verdade é o seguinte, quando a gente disponibiliza um vídeo desse, com crianças gritando, correndo, pulando, super felizes, quer dizer, o filho dos outros estão felizes, os meus não estão porque eu sou cri-cri. Não, os meus não estão. Não, eu vou deixar. Se a prefeitura está divulgando aqui um vídeo que as crianças estão... E a criança, às vezes, passa mal, como o Pérola falou, você pode dizer assim, foi um alimento que comeu lá mesmo. Contaminado, alguma coisa. Ninguém imagina que é água. Ninguém pode imaginar que seja água. Quando fala assim, Toné, as crianças podem brincar com a fonte interativa. Brincar com água para a criança é o quê? Se molhar. Ainda que não seja um banho propriamente dito, mas ter o contato com aquela água. Uma água com odor de fezes, repito. Fezes, inclusive, o odor não era fezes assim comum, me parecia ser de fezes humana. E de bicho morto, ela vai ter sim consequências e prejuízos a curto, médio e longo prazo na sua saúde. Portanto, a vigilância sanitária está aí o nosso pedido, o Ministério Público está aí o nosso pedido e a Prefeitura está aí o nosso pedido. E a Imasa também. E a Imasa está aí esse pedido. Só que esse programa, o nome desse programa é Ela por Elas. Então, o meu pedido primordial é, antes que qualquer ente público faça alguma coisa para consertar aquela zona, né, daquele odor terrível, então você, mãe responsável, não vai levar seu filho para brincar e tomar banho naquela praça. Pode levar seu filho para andar de bicicleta? Pode. Pode levar seu filho para brincar nos brinquedos? Pode. A praça tá viva, cheia de vida. Pode levar seu filho para brincar de bola? Pode. Pode levar seu filho para brincar de velotrol, para comer alguma coisinha ali naquelas barraquinhas lindas. Ficou tudo muito organizado, tudo muito lindo. A praça tá maravilhosa. Eu não vou dizer que tá impecável, porque a água da fonte faz parte da praça. Portanto, não venham me dizer que você está falando isso só porque você é política. Você está falando isso porque você quer se candidatar a prefeita, presidente da república, deputada, seja da direita ou da esquerda. Vereadora. A governadora. Vereadora. A vereadora. Não, eu não tenho saco, não. Você vai me perdoar. Não tenho de jeito nenhum. Olha aqui, eu tô falando isso porque a saúde dos nossos filhos importa. E o Lourenço e a Valentina, os meus filhos, se sentiram extremamente atraídos em brincarem e se molharem na água da fonte. Estavam brincando de bicicleta, começaram a querer passar no meio da água e tal, para brincar com outros meninos que estavam. E eu disse assim, não vai. É porque eu sou cri-cri? Não. É porque depois vai adoecer, quem vai cuidar sou eu. então assim, as outras crianças se sentem atraídas e nós mães, que somos um pouco mais resistentes ou cuidadosas, a gente ainda sai de chata.
Ah, mãe, você é chata. Olha o tanto de mãe que deixa as crianças. Quer dizer, então, pelo amor de Deus, vamos ter um pingo de bom senso, um pingo de responsabilidade. Tem crianças indo pra praça com mochilinha, biquíni, sunga, né? Com toalha de banho e aqueles pijama. Não é pijama, como é o nome daquilo que bota por cima assim? Roupão de banho, sabe? Imagina no verão a loucura que vai ser. Ô, gente, por favor. Então, assim, você, mãe, que tá tendo acesso a esse vídeo, não deixe seu filho brincar naquela água, se molhar naquela água, ter contato com aquela água. Eu não tô nem dizendo beber, mas o simples fato de saber que vai cair ali pelo. Como a Pérola disse, vai cair pela cabeça, vai vir pelos olhos, pelo nariz, vai sim passar pela boca, já é suficiente para dizer para você, mãe, responsável, cuidadosa, diligente, não permita que os seus filhos se molhem ali. E para a prefeitura, fica aqui o nosso apelo. E vejam o nosso apelo como um ato de responsabilidade, não de sensacionalismo, nem porque a gente é partidarista da esquerda ou do centro, ou da direita, ou seja, como for. Mas aquilo ali é uma causa de cunho público, de responsabilidade pública, né? Do mesmo jeito que são os meus filhos, poderiam ser filhos de procuradores, filho dos promotores, dos juízes, filho do prefeito, do vice-prefeito, filho dos vereadores, filho, enfim, dos secretários, né? Como os filhos dos itabunenses, da população civil comum. Não há importância. Os filhos do prefeito são mais importantes do que os filhos da Joaninha que moram lá no São Caetano, na Nova Califórnia. Não. As nossas crianças têm valor, certo? E a vida das nossas crianças importa, sim. Portanto, você, mãe, por favor, observe o nosso alerta, o nosso pedido de vigilância. E aos demais, fica aí, né, encarecidamente o nosso pedido para que tomem providências. Até porque é um apelo, né? O nosso apelo, né? Até porque as filhas do prefeito nem aqui moram, né? Moram em Salvador. É? Ah, bom. Então as filhas do prefeito não vão usar mesmo a água da praça. Que bom que não vão usar a água da praça, né? Que bom que não vão usar. Eu espero, na verdade, que a filha do pipoqueiro, a filha do ambulante também não use. Porque tem um aspecto. E se essa água também está sendo usada, manipulada pelos barraqueiros, alguma coisa para lavar, para botar algum alimento, a coisa. Aí é problema, pode estar tudo contaminado. Sim. Inclusive a própria alimentação que vem e serve por ali. A praça da alimentação ali. Até lavar um prato, um negócio, sei lá. O que torna tudo ainda mais perigoso e alarmante. Tudo então, arriscado. Tudo arriscado. A gente não sabe se a água que sai ali nas torneiras, aquelas barraquinhas, exatamente, é a mesma água... mesma que abastece a fonte. Olha... Pula isso aí, porque o negócio ficou ainda mais grave. Ficou mais grave. Porque se é a Imasa que fornece a água. Mas veja bem, eu disse aqui, pode ser um problema localizado. Pode ser também algum vazamento onde passa a canalização da fonte. É o que eu estou te falando. A água, ela não fica sendo fornecida ali continuamente, senão ia transbordar e encher a rua. Ela enche um reservatório que deve ter uma boia, e esse reservatório fica abastecendo a bomba que joga aquela água e retorna para ali. Então, o tratamento da água desse reservatório precisa de atenção. Tirar aquela tampa de concreto e ver o que é que tem ali dentro. Que pode estar passando pelo banheiro, hein? Uma cobra pode ter entrado e morrido no local. Um rato. Uma ratazana ou até mesmo um pombo. Um calango. Um calango. Que entrou em algum buraco. Vai saber. A gente não sabe. Mas o cheiro é de bicho morto, de fezes, de carniça. A carniça de um calango ou de uma lagartixa. Lagartixa. É pior que existe. O cheiro o odor, não é cheiro não. O odor é de carniça. Você chegou no ponto cheiro, certo. Né? É o mau cheiro. O mau cheiro. Então, fica aqui o nosso alerta para as mães que estão assistindo ela por elas. E mais do que isso, fica aqui o nosso alerta também para as autoridades executivas, legislativas. Tomem providência urgente, porque a vida, a saúde das nossas crianças são garantias constitucionais. Tanto a vida, quanto a saúde, quanto o lazer, são garantias constitucionais. Então, que sejam disponibilizadas essas praças e todos os seus instrumentos e aparatos de uma forma responsável. Ficar divulgando vídeo nas redes sociais de criança pulando é a mesma coisa de dizer para a dona Joana e seu José lá da periferia que vale a pena levar seu filho para fazer a mesma coisa. Dizer num vídeo que a água é tratada é trazer segurança para a sociedade, no sentido de que a água sendo tratada não vai trazer prejuízos para a saúde das nossas crianças.
crianças. E não, aquilo não é água tratada. Sejamos responsáveis em nossos discursos. Eu imagino que o meu tempo estourou, então esse é o Ela por Elas de hoje. Faltam 3 minutos. Falta 3 minutos? Bom, mas eu acho que já deu pra passar o recado, né, Pérola? Com certeza. Agora, um outro ponto também que a gente tem que se alertar é que ali à noite, essas praças, quantas pessoas dormem ali naquela rua? Fazem xixi, tem animal fazendo xixi. Com a própria água da chuva, essa água vai descendo desce tudo para para ali. esse reservatório. Então, é uma questão também da gente reclamar à Secretaria de Saúde. Sim. A Vigilância e Secretaria de Saúde, Sim. porque como que a criança chega em casa, passa mal, vomita, a gente sabe. Criança, quando convive realmente, vai para a escola, diversos tipos de bactérias e vírus são passados de um para outro. Sim. Aí você vai para o hospital, por vezes você não tem nenhum exame. Essa bactéria que o seu filho pegou, adquiriu em uma praça, você nem sabe do que veio. Disso vai trazendo mais problema, e acarretando. outra coisa, digamos que seja um rato, né, que fez xixi ali. Leptospirose mata, amigo. É fatal. Tem outra doença agora, parecida Tem com uma essa amiga aí, de Salvador que perdeu um filho, adolescente, com leptospirose por causa de água de chuva na porta de casa. E tem outra agora que eu queria até que a Pérola abordasse aqui no programa, que tem que ter muito cuidado, que tá uma epidemia aí, viu? Que é transmitida pelo gato ou pelo cachorro, que se não me engano é a leishmaniose. Leishmaniose. É brincadeira? A leishmaniose. Então, essa E leishmaniose... ali tem gato e cachorro. Eu vi. Inclusive, essa leishmaniose, gente, ela é tão perigosa que, assim, ela pode ser confundida como a criança tá coçando muito a pele. Às vezes acontece, né, da criança ter um contato ali com areia. Porque a gente sabe que o animalzinho faz o cocô na areia. Aquela grama ali também, o cachorro faz o xixi. E desse xixi, dessas fezes, que a chuva pode levar, a criança tá sem o sapato na praça, porque tá tomando banho. Dali surgem tantas doenças. Então é importante que também a Secretaria de Saúde esteja atenta. Não é só fingir, falar, não, é uma virose. Chega no hospital, não deve ser uma virose, tá com febre, tá vomitando. Sim. Não, é a virose. Não é uma virose. Tem que investigar, tem que identificar, porque a nossa vida, ela importa. Como você mesma falou, eu achei isso incrível. A gente sempre olha para o quê? Para aquelas barraquinhas, a gente sente aquele amor, né? Vai levar a criança, compra pipoquinha, mas você nem sabe de onde está vindo aquela água que a sua filha, inclusive, está ali utilizando. Sim, verdade. Então, cabe sim a gente reclamar da Vigilância Sanitária e a Secretaria de Saúde também. Sim. A Secretaria de Saúde tem que investigar e tem que trazer, sim, uma resposta pra gente, porque a água não tem cor e não tem cheiro. Verdade. Ontem eu fiz um vídeo, coloquei nas redes sociais, já ultrapassou 20 mil visualizações. Coloca esse vídeo aí pra nós. Se eu soubesse ontem... Gente, coloca aí. Passando por aqui para fazer um pedido específico e direcionado a todas as mães itabunenses que frequentam a Praça Camacan, aqui na cidade de Itabuna. Se você leva o seu filho no momento em que a fonte é ligada, eu quero te pedir encarecidamente que, por uma questão de responsabilidade e cuidado com os seus filhos, não permita que eles tomem banho com aquela água daquela fonte. É uma água que tem um odor horrível, um odor de fezes, de bicho morto. Certamente aquela água não é tratada. Hoje, pela primeira vez, eu estive na praça no horário em que a fonte é ligada. E não suportei permanecer sentada por muito tempo próxima à fonte, exatamente por causa do odor terrível. Portanto, mãe, seja cuidadosa e evite o pior. Tivesse ciência dos vídeos que depois os próprios seguidores me enviaram no direct, em que a prefeitura colocou lá, né, dizendo que a água era tratada, o outro vídeo que a prefeitura, né, dá o lance lá das crianças brincando, interagindo com a musiquinha tão bonitinha ao fundo, induzindo a população a levar seus filhos para brincarem, tomarem banho na praça, como se aquilo fosse uma coisa normal, aprovada, né, ou enfim...
direcionada, aconselhada pela própria prefeitura, eu teria feito um vídeo direcionando a minha fala também para a prefeitura. Eu só fiz o vídeo direcionando para as mães porque eu imaginei, bom, não é possível que tenha algum irresponsável da prefeitura que tenha dito que essa água é tratada sem ser, ou que tenha induzido a população a tomar banho ou levar seus filhos a tomarem banho sem ser uma coisa adequada e apropriada. E na medida em que, depois que eu postei o vídeo, que o povo começou a me mandar, dá pra passar de novo? Só o videozinho das crianças pulando ali? O vídeo que tá na página da prefeitura, olha lá. Tá na página da prefeitura. Olha a musiquinha, que bacana. Bora levar nossos filhos. É quase isso que a prefeitura tá falando pra mim e pra você. Olha lá. Fica difícil, amigo. Fica difícil. E aí, Ministério Público? E aí, Vigilância Sanitária? E aí? A prefeitura tem ou não tem responsabilidade diante de induções como essa, de vídeos como esse, levando a população a acreditar que deve, aproveitar ali, interagir com a água de uma forma tão adequada, tão natural, que aquilo ali é próprio. E aí depois vim com um texto dizendo que a água é tratada, mas que não é potável, é no mínimo contraditório. Então, fica o meu apelo para as mulheres que me assistem. Divulguem a informação que a água tem um odor de fezes e bicho morto. A água da praça, da fonte da Praça Camaquã, não é uma água própria para banho, para consumo, para contato, nem contato mínimo, nem interação mínima, como inclusive consta no Instagram da prefeitura. Então, beijo para você, cuidado contigo e com os teus filhos, porque a nossa vida importa. Até semana que vem. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical. Direitos e inclusão. Tecnologia. Notícias. Política. Opinião. É TV cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história. Olha, estamos de volta aqui com muitas informações. Tonezinho, o que você trouxe pra gente nesta segunda-feira com mais um PQP? Nós vamos falar aqui sobre a bujão de gás, que é a grande novidade. Depois daquela história da picanha, da cervejinha, nós temos a novidade aqui que é bujão de gás. O governo vai distribuir de graça para várias famílias no Brasil todo cerca de 65 milhões de botijões de gás. Mas para as pessoas terem direito a esse gás, você tem que estar inscrito no CAD único, no cadastro, né? Só famílias, claro, que deve ser de baixa renda. O Cássio, coloca aí, eu mandei uma foto aí, o presidente, numa pataquada, coisa horrorosa, com um bujão de gás na mão. Pra que isso? É o gás do povo. Gás do povo. Quer dizer, gás do povo sim, mas é com o nosso dinheiro e o dinheiro do próprio povo que está pagando. Só em 2005 vão ser gastos 3,57 bilhões de reais com esse programa. Em 2006 vai chegar a 5,1 bilhões de investimentos que o governo vai bancar esse gás do povo. Agora, 50 milhões de pessoas vão ser beneficiadas, segundo o governo, né, o programa do governo. Eu acho que está tudo errado, Pérola, porque assim, um presidente da República que é candidato à reeleição está fazendo campanha política, programas eleitoreiros, quer dizer, com a máquina na mão, a máquina pública, então fica fácil. E os outros ficam aonde? Os adversários, que não tem isso na mão. Não tem o poder também de caneta, nomear, demitir. Não tem nada disso, de inventar programas como esse do bujão de gás. Sou contra.
Veja bem o que eu estou falando. Só que eu acho que é programa eleitoreiro. 2026, outubro, é logo ali. Falta quase um ano só. Pouco menos de um ano. Em outubro de 2026 nós estaremos votando para mudar, sei lá, para deixar esse presidente que está aí, vamos votar para presidente, vamos votar para governador, para senador, para deputados federais e deputados estaduais. A estimativa desse programa é que 65 milhões de botijões de gás sejam distribuídos gratuitamente por ano para as famílias, como eu já falei aqui, inscritas no cadastro único. Investimento de 3,7 bilhões, agora em 2025, em 2026 vai chegar a 5,1 bilhões. Agora o que o governo diz, né, aquele lero-lero, o acesso do gás de cozinha promove justiça social, promove saúde, amplia a segurança, não sei o que, petiti patatá. Esse benefício vai contemplar as famílias inscritas, já falei aqui, baixa renda. Esse gás do povo começa a ser pago em novembro de 2025. Presente na cerimônia de lançamento, o ministro Wellington Dias projetou a implementação total do programa. Agora, como eu falei, fica difícil para um adversário ir contra isso. Ninguém vai, porque vai beneficiar a família de baixa renda. Vamos agora fazer uma pergunta, um questionamento. Daqui a pouco também vai ser, ó, o carro do ovo. O carro do ovo está passando aqui na sua rua. Daqui a pouco também o governo vai beneficiar, vai contemplar, vai lançar um programa para o ovo para ser distribuído gratuitamente para a população de baixa renda. Mas ele devia lembrar também que ele prometeu a picanha. Devia também colocar a picanha também num programa desse. A carne vai baixar ou não vai baixar? As exportações caíram por causa da sanção do Trump, o tarifaço. A carne bovina, que a gente exporta muito para os Estados Unidos, também sofreu tarifa, foi atingida por esse tarifaço. Então, a carne baixando, então também tem que ser privilegiar também essa família de baixa renda com carne. Carne e ovo. Não é só tem um bujão de gás, mas não tem a comida. Então, vamos dar comida. Né? Isso que é importante. São 65 milhões de bujões de gás que vão ser distribuídos gratuitamente para a população carente. Pérola. Olha, Toné, esse é um ponto que a gente também precisa ressaltar aqui, que quando a gente fala em população carente, a gente olha por um outro aspecto. Claro que esse projeto da entrega do gás vai ser muito bom para quem de fato precisa, mas olha só, Bolsa Família é um assunto que a gente sabe que no Nordeste esse é um assunto complicado em se falar, porque se tem Bolsa Família, tem voto. Agora eu te pergunto, Tonezinha, Bolsa Família, famílias que precisam e tem esse benefício cortado, o que vai acontecer nas eleições de 2026? Porque assim, tem gás, mas quantas pessoas precisam desse benefício para viver? Para se sustentar a pérola, mas tem gente que poderia estar trabalhando, mas tem muita gente que realmente necessita de estar em casa recebendo esse benefício, porque às vezes não tem condições de estar na rua. Seja por algum tipo de deficiência que a pessoa venha a ter, fique em casa justamente ali para cuidar dos filhos. E além de tudo, Toné, é importante a gente ressaltar aqui, quando a gente fala desses projetos que são segregativos para um partido, é justamente o que você falou. Fica fácil para quem está com a máquina, com o poder na mão, quem tem o sistema. Você ser candidato com a máquina administrativa na mão, máquina pública, fica facinho. É muito bacana, muito bacana você estar com o poder na mão, né? Porque o poder é quem fala tudo, o poder é quem domina. Você que está com o dinheiro do cofre, com a chave do cofre. Exatamente. Né? Então o dinheiro está lá e você trancar, não, isso aqui vai para isso, vai para aquilo outro, vai para esse setor, para aquele, pronto, e acabou. E com isso a população, o governo está fazendo alguma coisa, tudo de graça para o povo, sim, não? Mas é dinheiro nosso, é importante que as pessoas elas dinheiro comecem é a seu, se atentar, é dinheiro nosso. Eu acho isso muito triste quando eu vejo pessoas falando, né, Toné, assim que é dinheiro público, ou então quer destruir as coisas que é do governo, é seu. É da prefeitura, foi o Estado, que não é do Estado, é seu. Escola pública, a escola pública, vou falar agora para adolescente, né, para o jovem que vai, destrói, é dinheiro da sua mãe, do seu pai.
É público porque todo mundo pode usar num coletivo. Mas não é público que foi o prefeito, o governador, o presidente que te deu de graça do bolso dele. É dinheiro do seu pai, da sua mãe, que sai dos impostos, que são caríssimos. Olha o preço dos alimentos. Olha o IPTU quanto é que tá, Toné. Olha quanto tá um IPTU. Para você morrer, tem que pagar. Senão é enterrado como indigente. Isso quando é enterrado. Porque, por vezes, vai até o corpo para a faculdade, para o estudante. Eu mesma sou da área de saúde, eu sei. Hoje é muito mais difícil ver esses corpos. Anatomia, né? Hoje é mais difícil. Mas quantas famílias? Porque não tinha como enterrar, não tinha dinheiro, não tinha condições. Há 15, 20 anos atrás, esses corpos eram entregues a faculdades. Quantas pessoas morreram dessa forma? E além de tudo, Toné, quando a gente fala dessa manutenção pública de praças, quando a gente fala do SUS que está superlotado, a gente fala do dinheiro que sai do nosso bolso. Eu fico muito triste em falar de SUS. Sabe por quê? Porque o SUS, na prática, é um terror. É horrível. É gente que morre em fila de espera, precisando passar por uma quimioterapia. É gente que morre precisando passar por uma cirurgia de urgência, de emergência, que vem de outra cidade e não consegue nem atendimento, ou que é daqui mesmo de Itabuna, passa horas sentado ali no banco, aguardando ser atendido. Para muitas vezes entrar na sala do médico, o médico nem olhar para você, nem te tocar. Você fala o que está sentindo, ele vai lá, faz o que ele quer, passa um remedinho, manda embora e acabou. E pede os exames também, né? A pessoa morre na porta do esses hospital. Exames são... demora anos para ser feitos. Eu fui num posto de saúde lá perto da minha casa, no Jardim Primavera, é o posto de saúde, como é, Lourdes Alves, ali perto do Caique ali. Aí eu tava com dor de ouvido, mês passado. Uma dor muito forte no ouvido direito. Aí me marcaram para mim voltar lá dia 27. Dia 27 de agosto eu voltei lá. Agora só dia 27 de setembro. Para mim ter acesso a um otorrino. A dor de ouvido já passou, mas eu não sei o que há. Pois é. Eu preciso saber. Tem 2 meses e eu não consegui um otorrino pela saúde pública. É brincadeira. Se fosse uma coisa de urgência, eu já tinha morrido. Ou então já tinha ficado surda. Sei lá o que é que tá havendo com o ouvido. Se essa dor pode voltar, porque era uma dor muito intensa. Quando você chega com a dor muito forte, você volta daqui a 30 dias que a gente vai ver um otorrino. Até agora não tem um otorrino. A gente não sabe se tá vivo, Toné. O posto de saúde de lá, nem ginecologista tá tendo. Aí fica complicado, né? Aí não funciona a saúde pública, não funciona a segurança, as escolas estão sem reforma, eu estava ouvindo agora no rádio, num programa aí de Orlando Cardoso, o pessoal reclamando, uma senhora reclamando que as escolas estão precisando de reforma, as escolas públicas do município, cadê? Então, nós estamos ruim em saúde, estamos ruim em educação, ruim em segurança pública, e a gente tá bom em quê? Toné, eu me questiono, quando a gente fala em SUS, em atendimento, quantas pessoas se formam todos os meses? É tanto médico formando que eu me questiono aonde esse povo vai. Ah, Pérola, mas sai de outras cidades, tá? Mas outras cidades não formam? Outras capitais não formam? Não consegue? O número não bate? As contas não fecham. Quantas pessoas se formam todos os dias? Na enfermagem, técnico em enfermagem, fisioterapeuta, dentista. É tanta profissão. O que a gente tá ainda, esses gente? Médicos estão ficando trabalhando aonde? Aonde? Agora eu digo, estão em cidade do interior, cidade pequena. Sim, mas cidade do interior menor do que Itabuna, a demanda é menor. Muito então menor. Vai ter o quê? 50 médicos para uma pessoa? Porra, né? Aí fica muito. Tá difícil. Tá muito difícil. Porque então tá tendo médico demais. A oferta tá maior do que a procura. Não tô entendendo. Eu tô precisando de um otorrino aqui, não consigo. Tem 2 meses atrás de um otorrino, uma dor de ouvido. A dor já passou, felizmente. Dona, isso é muito triste. Itabuna é um polo. Itabuna é um polo comercial e de saúde. Polo de saúde. E de saúde. Aquele hospital de base, hoje a gente tem que falar as coisas erradas e as coisas boas também. Passou por uma reforma e, de fato, algo muito bonito. Parabéns, o hospital está, assim,
de primeira. Mas o pessoal fala que é só fachada. Em termos que tá faltando de muita coisa lá. construção. Em termos de construção. Por quê? Porque o mínimo que uma pessoa que chega doente é ter um conforto. Entrar num lugar que tem luz, que tem sim o ar-condicionado na temperatura que um hospital tem que ter. Higienização, tá? Porque e ali que tem os equipamentos funcionando. De bactérias, equipamentos. E que tem remédios. E profissionais. Porque não adianta o hospital tá bonito e não ter médico para atender. Não adianta o hospital tá bonito, não ter enfermeiro, técnico, enfermagem para cuidar, para te ajudar. Dar o seu remédio, as injeções e, claro, tá ali averiguando, porque quem tem esse contato maior com o paciente são os enfermeiros e técnicos, tá? Então é importante que a gente fale para onde esses profissionais estão indo, Toné, aonde esse povo está se escondendo, porque eu não sei o que está acontecendo. Você chega no hospital, só tem um médico, porque o outro está trocando o plantão. Só tem 2 para atender, porque na falta de um, enquanto o outro está indo para casa... A troca de turno, né? Como assim? Enfermeiros? Aí na troca de turno você fica horas esperando essa troca de turno. As pessoas não se formam mais? Será que a gente não tem mais ninguém da área de saúde? Olha as faculdades abarrotadas. É todo dia que a gente passa, olha para um outdoor, é gente formando, é medicina. Olha só, Itabuna tem uma faculdade de medicina. Itabuna forma médicos todo ano. É turmas que entram, turmas que saem. E tem também aqui da UESC, né? Itabuna era para estar, Tona, em outro nível. A saúde pública está, sim, em calamidade. Quantas famílias perdem seus entes queridos? Eu me lembro que há 5 anos atrás, foi há 5 anos atrás que isso aconteceu aqui em Itabuna. Para você que está grávida, que é gestante, ter o direito de parir, de dar à luz ao seu filho, você tinha que sair de Itabuna para Ilhéus, porque aqui só estava atendendo particular. Ou você paga, ou você tinha que ter plano de saúde. Há 5 anos atrás isso. Quantas mães, Tonel, eu me lembro, fazendo protestos, chorando, clamando na porta daquele hospital Manuel Novaes. Quantas mães? Ilhéus já estava assim, abarrotado, não tinha mais para onde, não tinha mais o que fazer, porque Itabuna não atendia SUS. Para você parir em Itabuna, há 5 anos atrás, no ano de 2020, entre 19 e 20, você tinha ou que pagar ou que ter plano de saúde. Aí eu me pergunto, por quê? Por qual motivo? Ou seja, a pessoa que não tem nem condição de pagar o plano, muito menos de pagar o médico para fazer o parto, acontece o quê? Perde o filho? A criança morre? A bolsa estoura, a criança fica lá perdendo o quê? O oxigênio, perdendo a alimentação. Morre mãe, morre filho, sofre pai, sofre mãe, sofre todo mundo. O que é isso? As pessoas não se atentam. Gente, é hora de acordar, Toné. Não dá mais pra gente aceitar essa questão de que SUS está abarrotado. Está abarrotado por qual motivo? Expliquem. As autoridades têm que explicar. Tá faltando o quê? É dinheiro para pagar médico? É gente que se forma em medicina? É o quê? Qual é o problema? Porque tá abarrotado, mas ninguém explica o que está acontecendo. Se não tem verba para pagar médico, enfermeiro, técnico e outros profissionais, ou se não tem realmente gente formando, se não tem profissional, tem que explicar. Tem que explicar. Não dá pra gente ficar só nessa conversinha de que gente morre em porta, em fila de hospital. Tem uma história também que, às vezes, no posto de saúde, Pérola, o médico que atende dá uma receita que você tem direito a pegar o remédio no próprio posto. Aí você vai lá, ele passa o remédio, chega lá, nós está em falta o remédio. Gente, o médico, porque não avisa o médico, então, para passar outro, então, para ter uma opção. Não Exatamente. Tem. E outra coisa, tem médico que reclama, o SUS paga pouco. Então não fique, meu amor. Sai, dá assim, espaço para outro. Não, dê lugar a outro que queira. Não dá um atendimento sério, humanizado. Como você falou, não olha nem nos olhos, não dá um atendimento sério, não presta atenção ao paciente. Só o que é que a senhora tem? Tá, pronto, tchau, encaminha já para... Faz o exame, tem que fazer exame. Não vale nem a pena, uma demora de atender. Quer dizer, tá ruim para você, não tá servindo, paga muito pouco, então saia. Dê lugar a outro. Quem não, queira vá para trabalhar no lugar onde você ganha mais. Tá perdendo tempo. Justamente, Tona. Então, o SUS é um problema nosso. Você fala uma coisa certa, realmente.
Onde é que estão indo esses profissionais que estão sendo formados anualmente? É muito médico. E essas faculdades particulares, que são carerésimas, quase 10 mil, não sei quanto por mês. Mais de 10 mil, mais de 10 mil. 15 mil que paga por mês, pagou, passou, sei lá, né? Tô até falando besteira, esqueçam. Mas tem também as universidades públicas, como aqui na UES que tem. Então, cadê? Mas tem que ter realmente um critério. Tem que saber. Tá formando, sim. Você vai fazer o quê, meu filho? Qual é a sua especialidade? Eu vou ser ginecologista, eu vou ser otorrino, eu vou ser neuro, eu vou ser... Sim, cada área você escolhe sua área, mas vai atender. E vai atender como você fez aquele juramento, né, que fala de Hipócrates, que você tem que realmente trabalhar para o paciente, você tem que atender. Tem que ser um atendimento, inclusive, humanizado. Ou então não vai ser médico, vai ser outra coisa. Procura outra profissão. Você está na profissão errada. Justamente. Então eu queria um dia, Toné, escutar alguém que me desse uma resposta, porque eu falo isso indignada, porque eu também sou da área de saúde. E às vezes a gente fala até de coisa, dá um exemplo pessoais, porque também a gente precisa do SUS. A gente vai e não é bem atendido. Exatamente. Não, imagine o cidadão comum, trabalhador, que acorda cedo para ficar numa fila, para pegar uma senha, para chegar lá, o cara diz, aqui exame tal, tal e tal. Nem lhe olha, às vezes não tira não afere nem sua pressão. Nunca vi isso. Eu soube de um relato, inclusive eu ia trazer essa matéria aqui para a TV, e falava de uma família, Toné, que o homem, ele estava precisando de fazer uma série de exames e tal, ele estava com um problema muito grave de saúde. 6 meses depois da morte, depois do óbito, chega a ligação da regulação. Chegou a ligação 6 meses autorização depois. Aí eu me pergunto... 6 meses depois que o homem já está morto, que não tem nem mais aí tinha que pele. Exumar o corpo, e levava ele lá, né? Faz o quê com uma coisa dessa? Né? É um escárnio para uma família você perder quem você ama, porque o SUS, que é um direito meu e seu, que a gente paga, que SUS não é de graça, SUS é do meu imposto, do seu imposto, recebeu uma ligação. Você já perdeu quem você amava. Essa pessoa já perdeu todas as chances dela. A autorização chegou depois. Chega depois. Você está indo no endereço errado, tem que ir no cemitério agora, né? Exatamente. Entregar. É uma tristeza, Toné. Então, eu acredito que o problema hoje, Toné, do SUS, não é falta de profissional. Talvez seja uma falta de contratações. Será que está pegando? Será que está aberto? Como é que funciona essa questão, hein, Toné? Será que é o quê? É indicação? É amizade? Deixa só o seu amigo, meu amigo... Quem tem costa larga, como é que funciona isso? Porque se tem gente formando, com certeza o papai e a mamãe que pagava 10 mil, 15 mil de faculdade de medicina não vai querer ver seu filho desempregado em casa dormindo só com o diploma na mão, né? Como é que faz? E os enfermeiros? Ele vai trabalhar para o SUS, ele precisa desse salário do SUS, que ele acha irrisório. Eu pergunto, e aí, está ocupando um lugar de outro que precisa. Que precisa, que fez com a maior dificuldade, foi para uma escola pública, ralou para chegar, conseguir o diplomazinho, e ele está ocupando o lugar dele. Então, é muito, muito ruim isso. A gente tem que voltar sempre, estar sempre falando sobre isso, que essa história dessa regulação... Isso precisa ser examinado, ser investigado. Todo tem que ser monitorado mesmo. É a mesma coisa que da aposentadoria, daquelas cobranças indevidas do INSS, que agora está na CPMI, para a gente ver o que é que vai dar. Falando nisso, eles estão fazendo, o governo está tentando de toda forma que a CPMI não convoque o tal do Frei Chico, que vem a ser o irmão do presidente Lula. Ele também é ligado a uma entidade que fazia essas cobranças ilegais e indevidas a milhares de aposentados que perderam o dinheiro. E esse governo ainda teve a ousadia, essa molecagem de chegar para a maioria dos aposentados, se você não entrar com processo, alguma coisa na justiça, o dinheiro sai mais rápido. Muita gente acreditou na conversa, deixou de entrar com processo, com ação na justiça, e aí, até agora não recebeu nada. Toné, um outro assunto aqui também importante, pertinente para a gente falar, é sobre o julgamento de Bolsonaro. Começou na semana passada, aqueles primeiros dias, as sessões foram ali bem decisivas.
decisivas pelo ponto de que a gente conseguiu entender e identificar ali alguns pontos cruciais. Aconteceram ali muitos elogios entre ministros, aconteceram também pontos importantes falados por defesa, tanto de Bolsonaro quanto dos réus. E agora, mais uma vez, vem sessão. Dia 9 tem sessão, dia 10 tem sessão e dia 12. As sessões, elas começam às 9 horas. Na sexta-feira, parece que foi esticado, né? Isso. Porque era amanhã, agora esticaram até sexta. Por quê? Eu não sei. Olha, é uma questão também que a gente precisa falar que amanhã acontece esse julgamento. Quem quiser acompanhar pode acompanhar, tá? Ele acontece ao vivo, então dá para todo mundo que tem interesse, curiosidade, sendo de direita ou esquerda, entender o que está acontecendo. A gente tem essa imagem aí, olha, que mostra Alexandre de Moraes, Bolsonaro. O julgamento, então, ele é dividido em sessões. Essas sessões, elas começam às 9 da manhã, vai até às 14 horas, vai até meio-dia, perdão. De meio-dia até às 14 tem horário de almoço, retorna às 14 novamente e vai até, então, o final do dia, às 18 horas. É importante ressaltar que, independente da decisão que venha, Bolsonaro e os outros 7 réus, eles têm sim direito a recursos. Então a defesa, claro, ele sendo julgado, condenado, pode entrar com recursos para que essa liminar ela seja então concedida, ou seja, que façam ali novamente uma sessão de julgamento e que identifiquem novos elementos que a defesa vai trazer para contestar, caso haja sim condenação. Esse é um ponto que o Brasil se encontra agora, Toné, e todo mundo com os olhos inclinados para entender o que vem. Bolsonaro, então, à frente. Mas aí, ele né? já está inelegível, né? Que é o Supremo Tribunal Eleitoral, já o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, já realmente vê a inegibilidade dele, então fica difícil. Eu não acredito que... Isso já está tudo certo, Pérola. Já está tudo, todo mundo já sabe qual vai ser o resultado. Ele vai ser condenado e pronto. Há mais de 40 anos de prisão é brincadeira. Ele vai sair de lá o quê? Gagá com 100 anos, é brincadeira. Isso tudo é mentira. É a espetacularização do absurdo. Que não sei por que esse rapaz não roubou, não foi corrupto e está sendo condenado. Mas por que essa condenação? A gente não entende. E o povo, e o que é pior, o povo cidadão comum não entende. Agora, enquanto chama o outro de Lula ladrão, aí não chama Bolsonaro, chama de quê? Qual é a culpa que esse senhor teve? E o governo passou 4 anos falando de Bolsonaro. Gente, só imortalizou o cara. Imortalizou ele. Só fala nesse homem, só fala Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Fala mais do Bolsonaro do que do próprio presidente. Aí não dá para entender. Quem é o mais importante? Não é o atual presidente ou é o ex? Ah, porque ele vai ser condenado. Sim, ele, todo mundo já sabe que ele já está condenado. Só vai a pena retificar o que os senhores, os togados vão dizer, vão votar, né? Todo mundo sabe. E outra coisa, falar em togados. Nós vamos mostrar já, viu, Cássio? Essas imagens, viu, Pérola? Não sei se dá para virar a chave, para a gente falar do 7 de setembro, em Brasília, que o palanque oficial faltou, não tinha um ministro do Supremo Tribunal Federal presente. Eu não sei por quê e qual foi a justificativa que esses ministros deram para a presidência para não atender o convite. Eles não estavam presentes. O ano passado o Alexandre de Moraes estava. Esse ano não tinha Alexandre de Moraes, não tinha Fux, não tinha nem Flávio Dino, não estava lá, que é ministro ligado ao governo. Não tinha Gilmar Mendes, não tinha Carmen Lúcia, não tinha Toffoli, não tinha ninguém. Ninguém foi. Agora, por quê? Eu vi ontem, Pérola, nesse palanque, uma coisa que me deixou meio cabreira. O presidente um pouco isolado. Nem o presidente do Senado atendeu o convite, ele não estava presente. Só quem estava presente foi o presidente da Câmara, Hugo Mota, aquele vaselina. Em cima do muro, uma hora faz o que a oposição quer, outra hora vai a benção do governo, ele não sabe para que lado vai, não sabe para onde joga. Fica dos dois lados, em cima do muro. Tinha, claro, a maioria dos ministros, sim, claro, os ministros têm que ir mesmo, é obrigado a ir. Mas eu achei o Lula com a cara muito emburrada, eu não entendi por quê.
E outra coisa que me chamou a atenção, essa Janja é um evento institucional. Quem sobe ali para passar em revista as tropas, se dirigindo já ao camarote oficial ali naquela pista, na avenida, é o presidente. Não precisa estar a primeira-dama do lado. E ela em pé, parecendo uma idiota. Que essa Janja realmente ela é uma deslumbrada, coitada. Eu acho que tem quebra de protocolo aí. Ninguém diz nada, mas eu acho que tem. Que ali, nesse evento, só ali quem tinha que estar ali naquele carro seria o presidente da República. O que Janja estava fazendo ali, não sei, Pérola. Olha, a gente está vendo as imagens aí, então, do 7 comboio. de setembro? Isso, Toné. Está passando aí Janja e Lula, o atual presidente da República, então. Brasília em peso ali assistindo a esse desfile, a esse momento. A gente entende também, Toné, que esse é um momento de divisão política. A gente vê o quanto a estrutura do PT ela tá abalada. A estrutura Mas da o 7 de setembro de ontem foi muito político. Ficou dividido. Anistia versus soberania. O mote e o tema central do 7 de setembro do governo federal foi soberania. E já o pessoal que fez as manifestações, a oposição, foi para Paulista, foi para Copacabana, foi a anistia. Querem uma anistia geral, que eu não sei se vai ser possível. Olha, o que está acontecendo de fato, então, é essa divisão e, claro, uma rachadura no centro da esquerda. A gente vê o quanto a esquerda está se dividindo e essa entrada de Lula aí sozinho e ele sozinho no palanque deixa muito claro. Ele estava meio isolado, eu achei que faltou muitas autoridades. Ele estava sozinho. Além dos protestos que aconteceram em todo o Brasil, né, Toné? Pessoas vestidas, inclusive, ali de Donald Trump. Pero agora dizer Bolsonaro. Que na Paulista tinha 42 mil pessoas, que isso? E na Praça da República, o PT não, as centrais sindicais, sim, inclusive o pessoal do PT, as centrais sindicais e os partidos progressistas fizeram lá em São Paulo, na Praça da República. A Praça da República é uma praça, não é tão grande assim. Diz que tinha quase 10 mil pessoas, é impossível. Agora dizer também que tinha 40 na Avenida Paulista, a Avenida Paulista, para quem conhece, é imensa, é extensa, gente, são quilômetros e quilômetros. Dizer que tinha 40 mil pessoas, dizer também que tinha 30 e pouco em Copacabana, peraí, é você querer também, né, tapar o sol com a peneira. Não é bem assim. E a mídia, realmente, a mídia aliada, né, a mídia irmanada, a mídia cúmplice, bota na cabeça das pessoas, do público, que era isso mesmo, 40 mil pessoas, impossível. A Paulista estava lotada de gente. Mostra aí, Cássio, o que tinha de gente na Paulista. Olha, a gente está vendo então aí as imagens, muitos protestos, né, por todo o país. A gente vê de fato, né, soberania contra a tirania. A gente vê ali muitos bonecos, muitas imagens de Bolsonaro, Donald Trump, o atual presidente da República. A gente vê também ali muitas coisas, viu? Foto de Lula, foto de Bolsonaro, foto de Trump. Olha só, Supremo é o povo. A gente coloca ali também mais imagens, olha aí, essa imagem também que mostra a bandeira dos Estados Unidos ao lado da bandeira do Brasil. Muitas pessoas se reuniram nas ruas, olha a imagem do Trump, como a gente consegue ver. Tem essa bandeira também pintada ali de preto, pedindo anistia já, pessoas declarando ali, de fato, estarem contra as decisões atual do Supremo Tribunal Federal, na pessoa principalmente do Alexandre de Moraes. Agora, voltando então ali ao julgamento de Bolsonaro. O que esperar dessa segunda semana do julgamento, então, da segunda e última, né? A considerada trama golpista. O que vai acontecer? O caso agora entra na fase final, na fase decisiva, Toné, com os votos aí do relator Alexandre de Moraes e os demais integrantes, então, da primeira turma do STF. Os ministros decidirão ali condenação ou absolvição dos réus. Então, a primeira turma do STF vai retomar aí o julgamento dessa trama golpista nessa terça-feira, tá? Amanhã, 9 de setembro. O colegiado pode decidir tanto pela condenação quanto pela absolvição. Ou então pela redução das penas, ninguém sabe, né? Mas aí é mais difícil, né? Eu acho que dosimetria, né? Vamos ver.
reduzir as penas, né? Eles estão aumentando tanta coisa, Tônia. Tá colocando 40 anos. 40 anos pelo quê? Por isso, por aquilo outro. A Bolsonaro dosimetria... tem quantos anos? 60? Ele vai sair de lá com 100 anos. Pois é, a dosimetria pode entrar justamente por esses problemas. Tá vendo que isso não existe no Brasil, gente? Né? Não existe isso. O cara vai cumprir 40 anos de... O Sérgio Cabral foi condenado a não sei quantos anos também. Já tá livre? Imagina o Sérgio Cabral, o ex-governador do Rio. Pois é, agora, tanto em caso de absolvição quanto de condenação, é possível sim a apresentação de recursos dentro do próprio STF. Então, vai acontecer agora, dia 9, volta então ali pela primeira turma, acontecem os votos e também, caso serão ali absolvidos, pode sim ter recursos, tá, Tônia? Então, independente de serem condenados ou não, o STF cabe recursos. Então, mesmo que sejam absolvidos, pode vir aquele todo problema, né? Recursos em cima do que foi decidido e faz ali, então, nova investigação. Após, então, essa etapa, o primeiro a votar é quem? Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, junto ao colegiado, podem decidir ali na sequência e eles já votam preliminarmente e analisam o tema junto com todos eles. Então, eles fazem ali a votação entre eles. Alexandre de Moraes é o primeiro a votar. Se as preliminares elas forem julgadas primeiro, voltam os ministros Flávio Dino, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Luiz Fux, que fica nessa mesma ordem. Na sequência, Moraes deve analisar o mérito, ou seja, se é caso de absolvição ou punição. Os demais ministros também votam na mesma A absolvição está ordem. fora de questão, Pérola. Pois é, agora caso aconteça a absolvição, o que é muito difícil, o processo então é arquivado. Se houver condenação, os ministros também vão decidir, por maioria, a pena a ser fixada a cada um dos réus. Então cabe sim as questões, né, de saúde, idade, enfim, muitas questões que podem ser contrapartidas. É o caso do Bolsonaro, ali, que ele o estado de saúde dele ainda é muito delicado. Depois daquela facada, ele não ficou bom mais nunca. Exatamente. Então, o cálculo da pena é decidido levando em conta a participação de cada um dos réus nas atividades ilícitas. O relator propõe um cálculo de pena que pode ser seguido ou não pelos demais ministros. Então, os recursos vão buscar ali por parte, na decisão colegiada, tanto os elementos que possam permitir a mudança do entendimento dos ministros. Se houver condenação, por exemplo, um caminho será, então, realçar teses na decisão que viabiliza o caminho entre buscar elementos e diminuir pena. Então, os próximos passos são: terça-feira, dia 9 de setembro, um julgamento que acontece de 9, vai até as 12, voltando às 14, indo até às 19 horas. Na quarta-feira, 10 de setembro, voto dos ministros também, de 9 ao meio-dia. Na quinta-feira, acontece 11 de setembro, sessões extras, que serão de 9 ao meio-dia, 14 às 19. E na sexta-feira vem, então, a sentença. Mais uma sessão de 9 ao meio-dia, retornando às 14, indo até às 19 horas. Então, a gente tem aí a sentença chegando, então, na sexta-feira. Sexta-feira vai ser um dia e tanto, né, Tônia? Eu acredito que muito esperado por todos, tanto da direita quanto da esquerda. Principalmente depois desse desfile aí, 7 de setembro, marcado ali por muitas contrapartidas em Brasília e essa divisão no PT, no próprio partido, o presidente aparecendo sozinho, muito isolado. Me pareceu muito isolado, exatamente, Pérola. A gente sente aí essa rachadura, né? Eu diria que uma rachadura. Ô, Pérola, nós estamos chegando ao fim. Eu queria aqui fazer um registro da morte de Castalha Nunes Bacelar, que é gente de família nossa aqui, itabunense, neta do ex-deputado Paulo Nunes, para quem não conheceu, o deputado Paulo Nunes, que era daqui de Itabuna. Ela morreu aos 73 anos. Ela foi, durante muito tempo, depois que ela saiu daqui, ela foi morar em Teixeira de Freitas, foi secretária de Educação, foi candidata a vereadora, era muito ligada à política lá em Teixeira. Depois se aposentou e, junto com o marido, Raimundo Bacelar, que era um bancário aposentado, foram morar em Curitiba. Ela faleceu na última quinta-feira, seu corpo foi cremado na sexta
E fica aqui os nossos sentimentos a todos os familiares da família Nunes. Estou registrando aqui a morte de Castália Nunes Bacelar. Chegamos ao fim do programa de hoje. Eu quero lhe agradecer por sua audiência, seu carinho diário, te dizer que a gente fica juntinho em mais uma semana, a gente embarca aqui nessa grande viagem, que é uma viagem, então, por muitos programas, quadros especiais e muitas notícias. Um beijo carinhoso, fiquem com Deus e quarta-feira a gente tem o quê? A gente tem muitas informações. Amanhã tem uma programação também especial para você que acompanha aqui o julgamento também do STF, a sentença vindo aí na sexta-feira em mais uma programação especial para você que nos acompanha. Um beijo especial, fiquem com Deus e até amanhã. Até a próxima, boa tarde, TVI 20 anos.